Zé Luiz lhes diz boa tarde, está entrando no ar mais um Joga nas 11, aqui pelo R7, Record Plus e pelo canal Desimpedidos. É muito bacana ter você com a gente. Ó, separei aqui algumas coisinhas que são muito legais, tá? Além do nosso bom humor de sempre e também do nosso cafezinho, que Delgadão já trouxe, grande Delgado, muito obrigado. A gente fala sobre título, né, do Brasileirão, que esquentou com essa vitória do Flamengo combinada com a derrota do Palmeiras pro Mirassol. Quer dizer, essa conjuntura futebolística vai dar o que falar. Vamos ver como é que ficam as chances do título agora. A gente sempre dá esse percentual, né? Também tem debate sobre atitudes de Neymar no Maracanã e uma eleição do lance mais bizarro da rodada. Você pode nos assistir também pelo YouTube dos Desimpedidos, e lá tem um chat, e aí você pode dar sua opinião, conversar com a gente, tá? Para levar esse programa da melhor forma possível, eu tenho ele que está com uma linda camiseta do Chile. Sim, Bira! Buenas tardes. Aplausos! Buenas tardes, Buenas- no conozco los equipos brasileños. Ah, não. Perdone, Zé Luiz lhes diz. Sí, sin problema, no hay nada. Sí, Eso. vamos a hablar de Valdivia. Vamos a hablar de Mejor, Valdivia. ¿Se otro quiere saber? 10. Valdivia más 10. Más Sí, 10. vamos a hablar de Vale, Valdivia. Valdivia chutava Lovaco Listo. no la copito de água quando sai do campo. Listo. Gente, é o seguinte, vou explicar, é que ele tomou o café. O café causa esse efeito. Ela tá aqui com a gente, eu amo essa mulher, ela trabalha lá na Record com a gente, e eu adoro quando ela vem aqui no Joga. Eu tô falando da Dudinha. Duda Gonçalves tá aqui, aplausos pra Duda! É verdadeira, Zé. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Não passa nada, Bira, não passa nada. Não passa Tranquilo, nada, tranquilo. Flaco. Tranquilo. Quem tá com a gente pela primeira vez, eu já conheci e já gostei, é esse cara que tá aparecendo, que é o Rodra Serafim. Palmas pro Rodra! O Rodra é da X, é também da TNT e agora tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Rodra. Muito obrigado pela recepção, né? Um abraço para todo mundo ligado aqui no Desimpedidos, no R7. Que rodada maluca, hein? Que rodada Muita louca. coisa acontecendo. Que rodada doida, tá? Eu vou falar as nossas arrobas para você também seguir todo mundo, mas já vai entrando nessa conversa. Ó, vou colocar aqui, ó, primeiro ali, @Desimpedidos, quer ver? Vem cá para mim. Ali, ó, @Desimpedidos. Aí, cambiando, agora só vou falar em espanhol. Então, Mira, vamos lá. começou. Pois Empezou Não com era a minha intenção, R7 gente. Sports, tá? @Record Plus e também @Portal R7. Assista-nos também pelo YouTube dos Desimpedidos nesse exato momento. Vamos começar falando da 33ª rodada do Brasileirão, rodada muito louca, né? Agora faltam só 5 rodadas e mais 3 jogos que foram adiados, né? Gente, se eu estiver errado, vocês falam em cima, tá? Porque eu tô mandando ver aqui. Vamos dar uma olhadinha nos placares. Foram 4 jogos no sábado e outros 6 disputados ontem. Mostra aí, ó lá. Esporte. O Esporte fez o que o Esporte tem feito bastante nesse campeonato. 1-0, 2-0. Hoje sim, hoje Cara, sim. 4 Hoje gols não. em 20 minutos, é. Hoje não. É curioso ver a arquibancada, né? Os torcedores do esporte, tudo... a gente merece mesmo, não é possível. Quando que a gente acreditou que esse time ia ganhar alguma vez? É verdade. Complicado. Vasco da Gama perdeu mais uma e, se não me engano, abriu o placar. E depois tomou a virada 3-1, né? Terceira derrota seguida. Terceira derrota seguida, o dinizismo começa a vazar água. Começa a mostrar Começa. o outro lado do dinizismo. Exato, crianças, é isso que eu ia falar. Tem 2 lados do dinizismo, tá? Mas vão se habituando aí. Internacional 2, Bahia 2. Nós transmitimos esse jogo, foi muito legal, tá? Foi um jogo surpreendentemente divertido, né? A gente vai falar mais em detalhes já já. São Paulo 0, Red Bull Bragantino 1. Gol do John ao quadrado. A John. Vila Belmiro tá zicada, Zé. Se o São Paulo mandar mais Olha. 5 jogos lá, vai cair. Cuidado. Corinthians 0, Ceará 1. Ô, coisa feia. Mudando. Cruzeiro 0, Fluminense 0. Teve uma atuação do Fábio, que eu vou mostrar algumas defesas do Fábio hoje do Fluminense, mas também ídolo no Cruzeiro. Vitória 0, Botafogo 0, Flamengo 3, é o jogo louco. Santos 2, vamos falar bastante desse jogo. Mirassol 2, Palmeiras 1, assisti, foi bem legal. Fortaleza 2, Grêmio 2. Esses foram os jogos da 33ª rodada, estamos chegando quase ao final
dessa história desse ano do Brasileirão. Tá Tá bem louco. tá virando uma loucura, né, Zé? Mas Vocês campeonato bom é assim, pelo Eu também menos, né? acho, Não é né? decidido com antecedência demais, a gente vai ter ainda grandes confrontos diretos, então é legal da gente poder acompanhar aí e tá nivelado, né? Não, eu No vou final colocar a das contas. classificação, Bira, para você falar com propriedade. Quer ver? Tá com a classificação aí, gente. Ali, ó. Lembra, Bira, a Duda e o Rodra não estavam aqui, mas a gente tem falado muito da vantagem do Palmeiras de 2 rodadas. Sim. Essa vantagem acaba de se transformar em uma. Por quê? Eles igualaram em pontos e a diferença está ali para vitórias, ó, 21-20. E agora os dois estão com o mesmo número de jogos atrasados, né? Então. Antes o Palmeiras ainda tinha uma vantagem É. e agora não, né? Então fica esse placar complicado. Assim, Zé, eu acho que a equipe do Palmeiras é aquilo que a gente sempre fala, né? Chega numa reta final, ela tem um mental muito forte, as derrotas aparecem, mas elas são muito únicas, né? Uhum. O que é normal da gente ver dessa equipe do Palmeiras na reta final é essa consistência que vem mostrando e de decisão em jogo grande, né? Uhum. Então, acho que o problema do Flamengo vai ser esse, porque o Palmeiras vem desfalcado para a próxima rodada, que é a rodada dos jogos adiados, inclusive, né? Tanto de Palmeiras quanto de Flamengo. Só que apesar de ser um clássico cheio de desfalque, o Palmeiras vem com um time absurdo, né? E é Que um são clássico. jogadores que fizeram gols nos últimos E é um jogos. clássico. Quer ver? Deixa eu passar rapidinho a tabela, ó. O Cruzeiro, se tivesse ganho, teria subido um pouquinho mais, bobeou, mas enfim. Cruzeiro, Mirassol, Bahia, aí Botafogo, Fluminense, aí São Paulo em oitavo, Galo Mineiro em nono, Vasco da Gama em décimo, muda a página, Red Bull Bragantino em 11º, o Red Bull tá repetindo o nono. Aconteça o que acontecer, ele tá em 11º. Ceará em 12º, na zona neném, olha o Corinthians ali, acabou de entrar na zona neném, em 13º, Grêmio em 14º, Internacional em 15º, Vitória saiu do rebaixamento, trocou de posição com o Santos, que é o 17º, Juventude 18º, Fortaleza 19º, em 20º lugar o Sport, que no próximo jogo pode decretar a sua queda de vez. Duda, como é que você vê essa tabelona? Atire a primeira pedra quem não rezou para não ser rebaixado, Zé. Porque Verdade. todo mundo oscilou ali naquela de 11º para baixo até 16º, todo mundo oscilou. E ver o Santos oscilando agora nessa reta final, com jogos tão importantes pela frente, é assustador, assim. A gente não imaginava no início do campeonato, com o Neymar no time, que o Santos ia oscilar tanto, né? Ver, por exemplo, o Grêmio, o Inter ali brigando também para se afastar. A gente estava no Beira-Rio e os torcedores desesperados com o possível rebaixamento. Ver os times lá de baixo brigando, né? O Sport, apesar de as derrotas estarem acontecendo, estar lutando ainda, estar tentando. O Vitória também, então, assim, é assustador. E essa rodada, para mim, acho que nem nos melhores ou nos piores sonhos a gente poderia imaginar resultados tão controversos, né? Seja o Santos quase tentando ali um empate, o Palmeiras perdendo, a própria virada do Atlético em cima do Sport, né? Pelo começo do jogo. Assim, foi uma rodada assustadora. Como você bem disse, né, Rodra? Uma rodada maluca, velho. Sim, maluca. Tem alguns pontos na classificação que a gente vê que são muito interessantes, né? Essa rodada agora dos jogos atrasados é chave, fundamental para o campeonato, porque você tem o duelo direto de Flamengo com Palmeiras, o Palmeiras nessa situação que o Bira citou bem, de ter muitos desfalques, né? Podem chegar a ser 9 jogadores se forem convocados, Facundo Torres, Piquerez, da seleção uruguaia, para além de todos os desfalques de lesão e já convocados. Enquanto que o Flamengo tem um jogo em tese mais tranquilo contra o Sport na ilha, mas também com seus desfalques, também com seus problemas. A Arrascaeta, por exemplo, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a Duda falava de resultados surpreendentes, né? O Juventude foi, salvo engano, a 5ª equipe a virar um jogo no primeiro tempo ainda do Campeonato Brasileiro. Saiu perdendo e virou em São Januário. E, curiosamente, num jogo em que não atacou, não dominou, não produziu tantas chances assim, foi meio que em detalhes, né? E isso é algo que, às vezes, fica marcado também no jogo do Fernando Diniz. E é curioso como os times ali, fora, até ali o Fluminense, mais ou menos, todo mundo oscila todo tipo de jogo e você não tem um jogo de respiro, né? Você vai pegar o Fortaleza com o Grêmio. Em tese, era um jogo tranquilo pro Grêmio. Fortaleza joga muita bola, consegue produzir e vira o jogo. Você pega também o Internacional, por exemplo, contra o Bahia, abre 2-0 logo de cara, e o Bahia brigando por acabou Libertadores. tudo. Não Então, acabou. essa oscilação que é
coisa de maluco do Campeonato Brasileiro e coloca todas as equipes em termos de desempenho num nível muito parecido, muito próximo, Sim. né? Então essa oscilação é que faz o campeonato ser único e também coloca mais peso ainda nessas últimas rodadas, porque tem muita coisa para se decidir. A gente sempre fala aqui do percentual, nós somos de humanas, então a gente não sabe fazer cálculo. E a gente pede socorro à Universidade Federal de Minas Gerais. Sempre. Sempre, né? É a hora que Incríveis. aparece. Eu vou colocar aqui, muito obrigado aos universitários, É. quero agradecer, mas coloca na tela o percentual de possibilidade de título. Mudou um pouquinho, ó. Palmeiras 54,6, Flamengo 43,7, aproximou. O Cruzeiro com 1,7. Olha o Mirassol aí, gente, 0,02. Quem acredita sempre alcança. Eu né? também Exato. acho. Tudo pode acontecer até a última rodada, Vai né? saber, né? Vai saber, né? Bom, o que diz esse quadro é a foto de um filme, né? Porque nós estamos nesse momento, realmente, não que a gente não espera, a gente se falou assim, ó, em algum momento o Palmeiras ou o Flamengo podem oscilar, perder um jogo, empatar outro e tal. Aconteceu esse final de semana do Palmeiras perder para o Mirassol e o Flamengo ganhar do Santos, e aí aumentou essa possibilidade do Flamengo, né? E o Flamengo antes vinha, né, de 2 resultados ruins contra Fortaleza e São Paulo. Então precisava também voltar a vencer, né, colocar uma pressão no Palmeiras. E aí aquela coisa, né, que o futebol tem dessas, né? Na hora que o Flamengo resolveu vencer, o Palmeiras resolveu perder. E aí colocou um Parece que eles fogo ainda combinaram. maior, Acho que dá um ânimo para a equipe do Felipe Luiz, apesar de que eu achei que o jogo contra o Santos não foi tão bom da equipe do Flamengo, principalmente, beleza, tomou 2 gols, porque já estava 3-0, mas o Santos ali na reta final deu um susto, né? Eu acho que uma equipe como Em o 5 Flamengo minutos a não coisa podia complicou. deixar a coisa desandar daquele jeito, porque desandou. Depois do segundo gol virou uma coisa de maluco, né? Aí virou aquele chuta pra frente, não tinha mais tática. Nós E vamos acho mostrar o que aconteceu. isso é perigoso para a equipe do Flamengo, porque já aconteceu isso em outros jogos, né? Sim. Sim. Acho que esse que é Inclusive o no Flamengo problema. e São Paulo, eu tava lá e Exatamente. em algum momento parece que o Flamengo desliga da É partida e isso. depois o Flamengo entra em campo e aí de fato é o Flamengo que a gente está acostumado e isso é um pouco perigoso nessa reta final E é uma percepção até dos torcedores do Flamengo, que falam, pô, esse time entra de salto alto umas horas, acho que vai ganhar a qualquer momento. E ontem deu um pouco essa impressão, porque o primeiro tempo ele é super parelho, e aí no final tem ali aquela loucura de tomar 2 gols em 2 minutos e virar um desespero. Então, acho que por isso que o Flamengo tem até esse percentual menor, Zé, Menor. não É só pelo curioso. número de vitórias. Fale. Perdão, Zé. Rodrigo. É curioso porque desde o início do ano eu lembro de torcedores do Flamengo, sobretudo, falando sobre essa variação do time de primeira Reclamando. etapa para segunda etapa, né? Parecia que era um time que perdia intensidade, que caía muito de nível, de ritmo, de concentração até, e é algo que sobra no Palmeiras, né? Talvez, para além das questões táticas, o grande mérito do Abel é exatamente essa concentração. Mas ontem o que aconteceu com Palmeiras e Mirassol? Aí tem o grande time do outro lado. Eu acho que É, até também. mais do que uma atuação Eu abaixo do concordo. Palmeiras, é uma atuação muito boa do Mirassol. Mirassol. Porque... Eu vi o jogo, realmente foi bem legal. E eu vou mostrar para vocês os gols, enquanto a gente pode ir comentando esse jogo. Mirassol 2, Palmeiras 1. Vamos colocar os gols do jogo. Só para te lembrar, Gabriel e João Vitor, pelo Mirassol, e Vitor Roque, né? Fez um gol de bicicleta, que foi reclamado, inclusive, pelo Mirassol como falta anterior. Ali, ó, não quero falar, mas Carlos Miguel tomou por baixo das pernas, mas não falei nada, tá? E gol relâmpago, né? 2 minutos, 2. acho. Foi rápido. Eu sentei para assistir. Mirassol deu o primeiro ataque, pimba, 1-0. E o Mirassol tem essa característica, né? De começar os jogos em casa muito intenso, né? E aí um golaço, né? Golaço. O Espetacular. pessoal reclamou falta no Walter, não sei Ah, dizer se pelo foi, amor de Deus. né? Um gol de bicicleta desse, falta no Walter. É que eles Nem tô reclamam, olhando o Walter. eles desculpa. reclamam que o juiz, ó, ele levanta o braço ali, quer ver, ó? Aconteceu, ó, quer ver, ó? Levantou o braço, ó lá. Aí a pessoa achou que tinha parado, aí não, aí ele apontou meio campo. Foi isso que o Walter Ele alegou. levantou o braço, ele ia dar falta, ele falou, tem VAR, né? Vou ficar quieto. Vou só ficar com o meu quietinho. braço levantado aqui. E aí o outro gol. Cruzamento do Reinaldo de lateral. grande ano O Mirassol tem 3 gols a partir dessa jogada de lateral. O Palmeiras, na era Abel Ferreira toda, tinha tomado 1. Esse foi o segundo gol de lateral direto para dentro da área que o Palmeiras toma na era Abel Ferreira. Mostra muito a questão da concentração, né? Porque foi no finalzinho do primeiro tempo.
salvo engano, 46 ou 47 no primeiro tempo esse gol. Então, é algo que não acontece todo dia. 47. Não acontece todo dia. Foi um grande jogo do Mirassol. E não foi um jogo péssimo do Palmeiras. Não foi bom, como sempre. Mas não foi uma catástrofe, né? O que vocês acharam? Não, acho que foi um grande jogo do Mirassol. O Mirassol vem fazendo grandes jogos, é preciso também que a gente sempre reforce isso, porque não tá lá em cima à toa. Mas a gente também precisa considerar que o Palmeiras não fez excepcionais jogos toda a rodada. O Palmeiras também teve jogos medianos ou menos brilhantes do que de fato sempre faz em algumas rodadas, principalmente no começo do campeonato. Depois do meio do ano, o Palmeiras engrenou. Mas é normal também oscilar. E esse time do Abel sabe muito bem quando oscilar e quando não oscilar. E vamos combinar que o Mirassol deu umas osciladinhas nos últimos 2 jogos, né? Também oscilou bem. Então, acho que não me assusta tanto pelo resultado ou pelo jogo, mas pela disputa lá em cima. Se falarmos só de classificação, é um resultado ruim para o Palmeiras. Se a gente falar de jogo, futebol e do que vinha acontecendo, acho que é um resultado absolutamente normal. Se olhando para a reta final dos dois, talvez seja o grande desafio do Palmeiras, ou fosse o grande Sim. desafio do Palmeiras nessa tabela final. Tem jogo contra o Atlético fora de casa também, que é um jogo que pode ser difícil, sobretudo pelo Atlético tá bem com o Sampaoli, embora tenha a final da Sul-Americana, aquela coisa toda de questão de foco, mas talvez seja o grande desafio, o grande jogo que o Palmeiras tem até o final do campeonato. Então, acho que se tinha um lugar para tropeçar, era ali, né? Se tinha um lugar que fazia sentido você perder ponto, era ali. Não, e acho que fica só o incômodo, acho, pro palmeirense, assim, vai ser que, de fato, não teve uma campanha brilhante contra os 4 primeiros colocados, né? Você sabe que o Abel falou sobre isso, ele estava ontem no modo poucas ideias, né? Tava. Tava. Ah, Vocês- por que A será? derrota, né? A derrota que será? ela É, mexe com o é. emocional. Eu vou Curioso, colocar né? um trechinho do Abel, porque, enfim, ele falou sobre isso e outras coisas. Quer ver? Roda aí, a gente fala depois. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. É só isso que eu tenho para te dizer. Vocês vão fazer perguntas e a imprensa vai dar a volta disto. Foram muito melhores a todos os níveis do que o Palmeiras. Abel, quanto que te incomoda o desempenho do Palmeiras contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro em 10 jogos, só uma vitória? Mas isto só jogamos contra o G6? Então. Mas isso te incomoda? Só jogamos contra o G6? Não. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me. Mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30. Não jogamos, isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Pois podia ter respondido assim desde o começo, né? É o que eu Absolutamente. sempre falo dele. Eu gosto muito do Abel, mas tu é chato, Abel. Nossa! Nossa, eu É acho. chato, porque ele responde com uma pergunta, né? Sim. O Gabriel, olha, você acha no G6, tal, tal? Ele poderia falar, olha, nós jogamos do mesmo jeito com o G6, G7, e realmente, tá, não. Eu nós queria jogamos tanto com ouvir ele falando do porquê Exato. que o Guanais conseguiu ser superior em todos os níveis do que o Palmeiras, como ele enxergava o Exato. jogo, né? De olhar e falar, tá, acho que meu time errou aqui, 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 ou acertou aqui, aqui, e falar do adversário, que é sempre Uhum. legal. Eu acho que nesse momento, já que ele quis, inclusive, exaltar o adversário, falando. Não importa as perguntas que vocês forem fazer, vai dar tudo a mesma volta e vai chegar no mesmo lugar, que é o Mirassol foi melhor em todos os níveis que o Palmeiras, e isso que me irrita. Uhum. Cara, seria tão legal ele explicar o porquê que o Mirassol foi melhor em todos os níveis, sabe? Acho que Aonde perde uma foi o oportunidade ponto? Ele perde até. uma oportunidade. É. Pra mim também fica essa sensação de que ele poderia, inclusive, não precisa abrir toda a estratégia do Palmeiras para falar por que os adversários do G6 são superiores, mas assim, explicar também para o torcedor que o Palmeiras está neste mesmo nível de fato do que para além da tabela, do que os outros times do G6. Sim. E como a gente é chato, Rodra, eu só vou colocar, você pode comentar em cima, exatamente o Palmeiras contra os G6. Quer ver? Coloca uma imagem aí. Aí, A gente é Abel, chato tira o pra caramba. print, irmão. Olha lá, Rodra. Pois é, Derrotas.
Para o Flamengo, 2-0 em casa e 3-2 fora. Empate 0-0 com o Cruzeiro em casa, derrota fora 2-1. Empate em 1-1 com o Mirassol em casa e derrota ontem 2-1 fora, né? Aí empate em 0-0 com o Botafogo em casa e vitória. Foi a única vitória que eles tiveram em cima do G6, né? Contra o Botafogo Contra o e mais irregular contra do o Bahia, G6. Né? 2 derrotas em casa e fora. Rodrá, e aí? Pois é, né? A gente vê ali 2 jogos sem tomar gols, né? Muito pouco. E não é algo de hoje, né? Na temporada passada, o Palmeiras também passou por um campeonato com muitos problemas para competir contra os adversários do G6. O jogo mais emblemático, claro, aquele 3-0 para o Botafogo dentro do Allianz Parque, que foi basicamente o jogo do título do Botafogo. Mas, para além disso, não venceu Fortaleza, teve muita dificuldade contra o São Paulo, o Internacional, que também ficou um pouco mais em cima na tabela. Então, não é algo de hoje. É algo já recorrente e que tem se falado muito sobre Abel Ferreira com relação à postura do Palmeiras e o que o Palmeiras pode fazer nos jogos grandes, quando tem adversários que podem machucar o Palmeiras de volta. E tem uma característica que o jogo contra o Flamengo mostrou isso, e contra o Mirassol também apareceu bastante, que é a dificuldade do Palmeiras para sair jogando. Em muitos momentos, quando o adversário sobe um pouquinho mais a linha e consegue pressionar, o Palmeiras tem tido dificuldade e eu concordo plenamente com vocês. Ia ser muito bom se ele falasse um pouco sobre por que isso acontece, ou o que ele poderia fazer de diferente, porque o torcedor do Palmeiras, claro, tá pensando na reta final e tá pensando também na Libertadores. Né? Tem final da Super. Libertadores contra o Flamengo, então acho que seria até um debate muito legal, muito enriquecedor, porque é uma criptonita do Palmeiras. Se a gente pega só jogos contra equipes de mesmo nível na tabela, Palmeiras não tem desempenho bom já há pelo menos 2, 3 anos. Então é algo recorrente que, claro, preocupa o torcedor. Sim, E a claro pergunta que a poderia imprensa... ter sido outra ali, né, Zé? Talvez o que há de semelhante nesses times do G6, sim. que é um problema do Que é Palmeiras. uma E o dificuldade. torcedor gostaria de saber, obviamente. Bira, eu quero saber de você agora. Olha, o próximo jogo, 13ª rodada, é o jogo. A 13ª rodada teve um jogo atrasado. Entendi. E é esse que vai ser pago agora. Santos e Palmeiras, Vila Belmiro. Alan, suspenso. Como joga esse Alan? Joga Suspenso muito. pelo STJD. O time vai ter 9 desfalques, o Palmeiras, ó. O Alan, né, que eu já falei, Vitor Roque, Flaco Lopes, Piquerez, M. Martinez, Andréas Pereira, Facundo Torres, Gustavo Gomes e Ramon Sousa. E Andrés Pereira. O Andrés, eu Tá aí falei. também. É favorito contra o Santos, mesmo com esse elevado número de desfalques, meu querido Bira? Eu acho que o Palmeiras é sempre favorito quando entra em campo hoje em dia, né? Atualmente, com o Abel, eu não consigo ver o Palmeiras não entrando como favorito se não for para jogar contra times de outros polos, né? Como Europa, e aí o nível é outro, né? Mas eu acho que nacional e até continental, o Palmeiras entra em todo jogo como favorito, Zé. Acho que não importa muito desfalques, até porque muitos desses jogadores que vão jogar já foram titulares em algum momento na temporada. O time deve vir com o Felipe Anderson, deve vir com o Maurício, com o Aníbal, todos os jogadores que estavam jogando ali até outro dia como titulares, né? O grande ponto vai ser ali o ataque mesmo, a dupla, porque o Vitor Roque e o Flaco, antes de jogarem juntos, um era reposição do outro. Quando eles começam a jogar junto, o Palmeiras fica meio sem reposição. Ninguém Ele tem enxerga o ali, Palmeiras né? jogando sem ele. Tanto que a expectativa é de Bruno Rodrigues e Luigi, né? Que façam essa dupla. Só que é um outro nível também, Veiga de né? falso 9. Veiga pode ser também. Então, olha lá, Zé, a gente tá falando de um Palmeiras que até 2 anos atrás era o time que foi campeão brasileiro, sabe? Você tem uma zaga que é muito boa, os próprios laterais, o Kelvin e o Jefté. Pô, o Jefté é bom jogador também. Bom também, acho. Então, assim, Chegou a acho ser que titular, bom a verdade é que é um time muito forte também, continua um time muito forte. Acho que, na verdade, assim, lógico, o Santos consegue aproveitar um pouco mais disso, pensando que enfrentou um Palmeiras com todos os jogadores disponíveis ali, né? Tirando, óbvio, os lesionados, né? O caso do Evangelista e outros ali, mas jogou com o time teoricamente titular do Palmeiras, perdeu, mas fez uma boa partida, e agora você tem essa oportunidade de jogar na sua casa com o seu principal jogador, e você ainda tem esse brinde, né? Bom, eles não vão contar principalmente com a dupla de ataque que tem Sim. produzido a maioria dos gols, partem dos dois, né? Sempre tem o pezinho de um ou de outro, seja num toque, seja num terceiro toque que não entra na estatística ali, né, de assistência, mas esse terceiro toque às vezes é o que faz a jogada acontecer. E tanto o Vitor quanto o Flaco, eles participam sempre. Então, pode ser ali o grande trunfo do Santos. Mas é um jogo difícil. Eu acho dificílimo.
Eu tenho curiosidade para ver como que vai funcionar o ataque do Palmeiras. É isso que eu ia falar agora, Rodrigo. Também acho. Para além Vai ser dos de- nomes, a função, né? E isso é por isso que eu acho Vai que o Santos repetir pode uma dupla se levar não tem a uma. dupla, É. né? É. E por isso que o Santos tem que aproveitar isso, porque o Abel vai ter que fazer alguma variação tática. Não vai dar para jogar exatamente como ele joga com Flaco e Vitor, porque não tem essas características ali no banco, Não né? existe a dupla. O Flaco, por exemplo, é um cara alto e que tem explosão. Você não tem esse cara alto e que tem explosão. Você tem um que tem explosão, o Luigi. Beleza? E o Bruno Rodrigues, sabe? O Tipo, Bruno seria esse 9. eu acho que. Ou será que vai ser um Veiga de falso 9 e vai jogar com 2 pontas, o Luigi e o Bruno abertos? Enfim, aí o problema é do Abel. Foi quase Ô, isso. A gente tá só te ajudando, É, Gabriel. a gente vai falar de Flamengo e Santos, mas eu queria falar uma notícia que chegou, que eu acho uma boa notícia. Ó. A CBF confirma a adoção do impedimento semiautomático para 26. Está confirmado a partir da primeira rodada do Brasileirão. A informação foi confirmada pelo presidente, o Sami Chaldi, né, que também informou novidades sobre fair play financeiro previstas para 26 de janeiro. Tá certo, né? Que bom. É o que esperávamos. Que bom, O O mínimo. quanto Coisa que antes. estávamos torcendo muito. Exato. Se quiser Eu implementar em acho- dezembro, dá É. também. O semiautomático vai diminuir bastante a possibilidade de erros, né? Sim. Sim. E de reclamações. De reclamações. por consequência. E agilidade, né, Zé? Acho que o que mais incomoda nos lances de impedimento com o VAR, quando é muito próximo, Ajustado, né, né? ajustado, Tempo de é o espera. tempo de É. espera. Porque aí a linha não dá aquela Precisão. certeza, né? Não tem uma Sim. precisão por conta do ângulo da Imagem câmera, pixelizada. a, aquela ma- a coisa. imagem é muito ruim, E então... vale lembrar, viu, Zé? O sistema do impedimento semiautomático que está sendo trazido aqui para o Brasil é o mesmo que é adotado lá na Premier League, que é um Uhum. sistema a partir de, salvo engano, celulares que são É, iPhone, que são sim. posicionados de uma empresa belga. Então é o mesmo sistema da Premier É. League e funciona igualzinho. E aí não vai dar pro torcedor falar, mas estava por uma unha. Porque a unha vai a unha pegar. vai pegar, É. velho. A unha vai pegar. A unha vai Portanto, pegar. os jogadores cortem as unhas, né? Cabelo, Amarra. Quem tiver cabelo comprido, amarra. Não, tá? porque vai ser, você vai ver, Zé. um rabo de cavalo. Não, você falou libera. que em janeiro, Janeiro. na primeira rodada, né, Aham. do Brasileirão, na primeira rodada, no segundo jogo, a gente já vai ter gente falando, Não, já... pô, mas é muito injusto, né? O cara Mas ficar por tão O pouco, não cara- valeu é. o gol, Por que né? ele leva Nada. vantagem nesse dedão na frente? É. Pois é, velho. a vai gente rolar. pede e a gente recebe. É. Cuidado com o que você deseja, né? No futebol vale. Gente, Flamengo venceu o Santos 3-2 Maracanã, jogo doido. Tudo aconteceu no segundo tempo, né, gente? Porque foram os 3 gols, não foi isso? Os 3 gols do Flamengo, aí falou... Foi 2 gols do Flamengo e 2 do Santos no segundo tempo. no segundo tempo, tinha 1-0 já, né? Falou, acabou. Depois do terceiro, eu falei, tchau, vai embora, tal. Sai Neymar, o Santos vai lá e pum, 2. Eu falei, mano, vai empatar isso. Então, vou mostrar os gols pra gente ir comentando, tá? Por favor, produção, coloca no ar aí, ó. Tem gols. O começo, né? A gente... ó, Um azar, né? O primeiro gol ali. O Santos Léo tava jogando Pereira, bem. Carrascal, olha. E aí é interessante, Zé, porque a gente vê o nível técnico dos dois times, né? A bobeada, Bira. colocado. É, Esse terceiro. uma bobeada. Bruno. Foi esse o lance que o Neymar foi cobrar o Zé Ivaldo, né? Que ele fala, o passe foi pra você. Aí o Zé, mas como assim? Foi todo errado. Aí ele fala, mas você tem que se colocar melhor, você tem que ajudar. Enfim, a Técnico. gente vai falar disso, né? Vamos, a Neymar Mas falando saiu, do jogo, substituiu. Tá, É. fala. não, mas falando do jogo, acho que assim, Zé, dá pra colocar esse nível técnico dos dois times, né? No lance de erro de saída do gol do Rossi, que a bola sobra para um zagueiro do Santos, que era o Luan Pérez cabeceia muito mal e a bola vai pra fora. No lance que tem um erro técnico também da defesa do Santos na saída errada do Brasão, a bola bate-rebate, sobra pro Léo Pereira, tem o gesto técnico correto, que é o gol. Uhum. Então, você vai. É por isso que o Santos está ali embaixo e é por isso que o Flamengo está ali em cima. Porque na hora de aproveitar o erro do adversário, o Santos não tem aproveitado, não tem feito gol e o Flamengo tem. E até sobrado, né, de Aí gol. talvez uma questão mental até, né? Também. Um preparo mental muito grande. Não, além disso, né, de confiança, tudo mais, que aí, enfim, mas de confiança eu vou falar quando a gente for falar de Neymar. Não, e você sabe que o Felipe Luiz, eu vou mostrar para vocês, porque na coletiva ele falou disso, tudo que vocês estão falando aqui, que é como é que fica o mental numa situação tão ajustada, uma situação que nem Flamengo nem Palmeiras podem errar, né? É. E aí o Felipe Luiz falou a respeito disso, sobre como preparar a cabeça dos jogadores para essa situação tão apertadinha. Quer ver? Roda o Felipe Luiz aí, por favor,
produção. O campeonato é muito igualado e muito disputado, né? Todos nós deixamos pontos ao decorrer desse campeonato. Todos nós, em algum momento, segundo a imprensa, fomos o melhor time do mundo e na outra semana o outro é o melhor e já fui o melhor treinador do mundo, mas também já fui o Abel já foi o melhor, o Jardim já foi o melhor e vai mudando de semana a semana. Então, o que tem o Flamengo, né? O Flamengo tem uma dificuldade maior, que é que a pressão é maior, a cobrança é maior, a exposição é maior dos jogadores, da comissão, de todos. E, como eu posso te dizer, tentando raciocinar aqui, a pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda, além disso. Todos os times eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. No final das contas, o time que estiver em cima da tabela foi o time que vai ser mais forte mentalmente, vai ser o time que foi o melhor do campeonato. Por isso é um campeonato tão difícil, tão disputado e tão complicado de vencer. E a gente vê em outros campeonatos na Europa, times grandes como o Real Madrid tem mais de 30 campeonatos nacionais e aqui isso não existe, né? Então, pelo nível de competitividade que é e o difícil que é jogar contra qualquer time do Campeonato Brasileiro. O que me pega é essa coisa, né? Quando vem jogar contra a gente, vem jogar diferente. É a única coisa. Eu acho que o jogador entra para pegar todo mundo e tentar estraçalhar, passar por cima. E quando você tá entre os melhores, de fato, todo mundo quer ganhar dos melhores. E Acho você fala, que nossa, ganhamos. Você vai provar ser o melhor se você vencer todos, é isso. Acho que eu acho sempre legal as entrevistas do Felipe Luiz, as entrevistas coletivas dele, porque eu sinto uma... Cara, não é uma inexperiência, mas é Um frescor. uma Talvez. sinceridade. Porque ele Uma- ainda não uma tá com lucidez. todas. Ele passa até a ansiedade dele na pergunta. É Porque ele tá falando, ele para e fala, Sabe o que calma. eu sinto? Parece que de todos, ele é o mais tipo a gente. É, Mostra insegurança. Mais humano. é isso, você percebe. Tipo, você vê que ele tá tentando fazer o raciocínio dele e aí ele já começa a ficar ansioso com como vai ser interpretado isso que ele tá falando. Calma, eu preciso parar pra pensar, gente. Calma que eu tô tentando organizar minhas ideias. Tipo, isso é muito Silêncio na sala. genuíno, Muito cara. legal, muito Eu legal. acho legal isso. Enfim, acho que humaniza também um pouco esse lado de treinador, né? Que sempre é uma autoridade, o cara que sabe de tudo. E, na verdade, eu acho que o Felipe tá deixando bem transparente também todo esse início de carreira para a torcida do Flamengo, para a mídia mesmo acompanhando. Então, acho que é muito legal também da parte dele. E assim, tudo que ele fala, Zé, no final, ele atesta que o Sim. time dele é um desses, sabe? É um dos times mais fortes mentalmente, apesar dos deslizes, apesar de, às vezes, né? A gente estava falando, né, que a torcida do Flamengo, acho que o time às vezes entra um pouco soberbo. Eu acho que ele controla bem o ego desses jogadores, porque, pô, você tá lidando com super estrelas. O Palmeiras é diferente, o elenco do Palmeiras. Ele é um elenco menos estrelado, né? Ele é um elenco mais eficaz, uma parada, lógico, jogadores que têm história, que estão construindo sua história, outros indo para a seleção e tudo mais, mas o Flamengo tem uma peculiaridade de chegou no Flamengo estreladaço. Aham. Você tá nos Galácticos do Brasil, sabe? E para gerir isso, cara, é difícil. Ele teve aquela situação com o Pedro, conseguiu contornar, o Pedro voltou fazendo gol sendo importante, sabe? Então eu acho que ele trabalha muito bem isso. Acho que tem a ajuda de alguns jogadores do elenco, caso do Jorginho, por exemplo. Acho que o Jorginho é um cara também que é quase um auxiliar técnico dentro do campo, um cara que consegue conversar com o elenco nesse papel de jogador, mas passando uma ideia que o Felipe gosta e aprova. E acho que assim ele vai conseguindo construir um início bem legal, cara. Ele já foi campeão, mas agora, tendo uma temporada completa, eu acho que o Flamengo tem chance sim de sair com um título, Sim. sabe, esse ano. E eu não sei o que você acha, Duda e Rodra, mas eu acho assim, haja o que hajar, tomara que o Flamengo não mude os planos de novo, né? Ó, vamos supor, se perder a Libertadores e não for campeão brasileiro, que não mude a comissão,
Porque eu acho que é uma comissão técnica que parece que vai dar muito certo. É um Você não acha? trabalho muito sólido, Né? né? E concordo muito com isso que o Bira está falando, porque se percebe dentro de campo essas lideranças e essa relação do Felipe com os jogadores Uhum. muito próxima, né? De muito respeito, principalmente, porque todo mundo sabe que o Felipe tem história como jogador, mas está construindo essa carreira como treinador. Ele sabe que tem jogadores muito importantes e experientes dentro de campo, mas que ele também depende desses jogadores para a carreira dele funcionar. E ele sabe o que é essa máquina de moer técnicos que é o Flamengo e essa cobrança, né? Durante o campeonato, não há tantas rodadas assim, talvez 7, 8 rodadas. O Flamengo também estava num momento de instabilidade e o Felipe falou: a pressão é enorme no Flamengo mesmo e todo jogo é importante e hoje a gente precisa vencer. Outra, você não sabe, a gente outro dia falou um número aqui que eu fiquei assustado. Ele completou 1 ano frente ao Flamengo. E eu não me lembro, mas é uma coisa assim, há não sei quantos anos um técnico não fica 1 ano no Flamengo. Flamengo. Não é assustador, E cara? sem crises, É. né? Sem enormes crises. Sem enormes que. Ó, desde o Luxemburgo, o Carneiro tá soprando aqui pra mim, desde Luxemburgo em 2012, um técnico não completava 12 meses frente ao Flamengo. Rodolfo. Uau. Pois é, e assim, eu acho que o Felipe é um técnico para muitos anos, né? Um técnico muito jovem, estudioso, inteligente. Já mostrava que teria essa característica ou essa possibilidade de conhecimento para ser treinador, ainda quando era jogador, pelas entrevistas, pelo raciocínio mesmo, pela forma de se colocar. Acho que é um técnico muito promissor. Só que é curioso como funciona o Flamengo, né? E o futebol brasileiro como um todo. A gente viu há pouco o Abel falando sobre os pontos do G6 contra o G6, olha a mesma coisa do ponto contra o Z4. E o Felipe vai lá contra. Todo mundo quer jogar e quer ganhar do Flamengo. Vai. Né? E aí a sensação que eu tenho, me colocando no lugar dele, talvez faça sentido, né? Você, com a pressão que tem, você jogar no Flamengo, pro flamenguista e pro clube como um todo, não é só ganhar. Depende de como você ganha. A cultura do clube fala: o time tem que jogar bonito, tem que jogar pra frente, tem que dar show, tem que dar espetáculo e tem que ganhar com margem, né? Você fazer aquele meio a 1 zero a 0 não ajuda. não é suficiente. A Uhum. cultura do Flamengo fala que você precisa de mais e, por consequência, coloca em você uma pressão muito grande. Eu tava lembrando aqui, na Premier League, no campeonato inglês, o Arsenal estaria no bloco dos 5 últimos colocados há 2 rodadas atrás, em gols marcados com bola rolando. Né, se apoiando em muito, dizem todo mundo, na bola parada, né, fazendo muito gol de bola parada, com muita dificuldade de abrir defesa, porque quase toda defesa joga fechada contra o Arsenal. Nesse sentido, você não vai jogar contra o Flamengo no Maracanã se expondo, abrindo o time, querendo jogar, indo lá em cima marcar alto. Inclusive no jogo contra o Santos, foi isso que o Santos fez, né, coisa que não acontece sempre, e que o Flamengo mostrou, ó, se você vier pra cima, bola na Arrascaeta, o Arrascaeta joga de primeiro um passe espetacular pro Carrascal, o Carrascal sai na cara do Brasão e faz o gol. Então, é lógico que você vai priorizar a sua defesa. E pro Flamengo isso significa menos espaço, e o futebol mundial hoje é um futebol de muita dificuldade para abrir defesa que se posta perto do gol. Né? Isso, qualquer campeonato do planeta mostra para você. Pode ser o Arsenal, o Bayern, o Manchester City. Todo mundo vai ter dificuldade contra bloco que fica perto da própria área. Então, quando o Flamengo vai enfrentar um adversário e vê todo mundo lá atrás, fala, poxa vida, vamos ter que remar, tocar pra lá, tocar pra cá. E aí, às vezes, dá essa sensação de que talvez o Flamengo não esteja dando show, não esteja dando espetáculo, que entra na pressão do clube, da cultura de tentar ganhar e dar show Jogando sempre. bonito. Exatamente, a sombra do que foi o final do trabalho do Jorge Jesus, sobretudo, que nem todo mundo lembra, mas começou meio oscilante, caótico, quase caiu pro Emelec na Libertadores, mas terminou de uma forma que deu a sensação de que todo jogo era aquele mesmo espetáculo, aquela goleada, aquele jogo bonito de passe de primeira, e que faz com que qualquer um no Flamengo que venha depois disso tenha que passar por essa experiência. Fantasma do Jorge. Exatamente. E para desgraceira do técnico, sempre a TV enquadra o técnico e lá atrás o torcedor sósia do Jorge Jesus. Parecendo Tá um lá. fantasma. Parece um fantasma. O cara tá lá atrás. O cara fala, oh meu Deus. Precisamos falar de Neymar, gente. Bora. Neymar era uma atração à parte no jogo de ontem. A volta do Neymar, né? O camisa 10 do Santos voltou a ser titular pela primeira vez desde setembro. Mas a volta não foi exatamente como ele esperava. Além da derrota, ele ouviu provocações dos torcedores do Flamengo, se irritou com o árbitro, com os companheiros, como já disse o Bira, foi tímido com a bola no pé, viu o time reagir só depois que ele foi substituído, reclamando do Vojvoda, pois ele nem ficou para ver os 2 gols, porque ele desceu. Acho que ele não sabe o que aconteceu no jogo, foi saber só depois. A gente separou alguns, quer ver, fizemos uma arte, para vocês entenderem do Neymar em 5 atos. Xingamentos.
A torcida do Flamengo vaiou e fez coro de vai treinar no Cruzeiro contra Neymar em vários momentos. Né? Aí, atitudes. Jogadores como Barreal e Zé Ivaldo foram cobrados com veemência pelo camisa 10 em campo. Declarações. No intervalo, chamou o árbitro de arrogante. Disse que o único jeito do Santos fazer gol era procurá-lo, no caso ele, né, em campo. Desempenho. No primeiro jogo como titular, desde setembro, atuou como falso 9, né? Santos fez 2 gols após a saída dele, Neymar. Revolta. Vai me tirar? Perguntou a Vojvoda, deu para ler, né, o lábio. Vai me tirar? Ele perguntou para o Vojvoda, gritou ali, né? Não assistiu aos minutos finais do banco de reservas, foi pro chuveiro e só escutou silêncio quando o Santos fez 1, o Santos fez 2, e se tivesse mais uns 5 minutos, eu não sei o que seria, Bira. Também não sei o que seria não, porque a molecada entrou daquele jeito. Voani. É bom que pede espaço, né? O santista sempre fala isso. Eu acho que é o único torcedor que tem essa paciência e eu não tô entendendo porque vem uma geração de técnicos que não quer botar base no Santos, nem para jogar Série B, né? Mas você não serve nem pra acha Série que o B. fato do Neymar ser tão gigante atrapalha? Porque o Cara, técnico... Então, aí vou falar um pouco sobre. Eu acho que o que aconteceu ontem é uma ótima oportunidade de recalcular a rota. Se ele quer ainda alcançar os voos que ele pretende, é uma ótima oportunidade de recalcular a rota, porque foi a vida, deu na cara, assim, Zé. Pô, deu na cara. O cara chamou o juiz de arrogante, falando que nem sabe o nome dele. E que o time deveria tocar a bola para ele resolver. Pô, ele foi arrogante. A partir do momento que ele fica esbravejando com os companheiros, e cara, Neymar, tô com você, mano. É difícil, o pessoal ali não te acompanha tecnicamente. Mas, cara, você inibe todo mundo. Você é o líder, você tá com a faixa de capitão do Zito. Eu não sei, eu não vi, né? Mas eu duvido que o Zito ficava gritando com todo mundo em campo do jeito que você tá gritando, mano. E eu acho que isso joga contra, porque na hora que o cara tenta uma jogada e vê o Neymar, que não é um. O Neymar, ele é um ótimo jogador no mundo. No Santos, ele é mais que ídolo, ele é um negócio, cara. Ele é o verdade. pós-Pelé, ele é aquela figura quase do semideus, sabe, Zé? A galera O bota uma azulejo lá dele expectativa. na parede, dizendo que ele Cara, ia a voltar, né? torcida bota uma expectativa até hoje. Se todo mundo tá desacreditando nele, você pergunta pro torcedor do Santos, Neymar no banco, todo mundo vai falar, você tá maluco? Ele é o nosso único titular. Então, assim, ele tem esse lugar e ele não está ocupando esse lugar. Ele está, na verdade, jogando contra. Lutando contra o rebaixamento, o Santos não pode ter alguém que fale que, tipo, eu jogo demais para estar aqui. Eu jogo demais para estar do lado de vocês. Aliás, me pergunto se essa ficha caiu na cabeça dele, de que o Então, Santos está lutando contra o rebaixamento. rebaixamento. eu E sempre eu falo do problema do Neymar, craque, mas é a inteligência emocional. Total, Sim, Zé. Isso nunca nesse foi Porque é sente. isso. o A gente forte. é muito fácil você sentir raiva e você tá chateado com a situação e, cara, você tomar atitudes ruins. Sim. E eu acho que essa é uma atitude ruim que ele tomou ontem. Eu acho que é um momento de união, inclusive dele com o elenco. Uhum. Porque eu ouço muito diretoria, os próprios jogadores falando, é um momento de união, o Vojvoda, eu preciso dos torcedores. Mas eu Cara, falei uma coisa outro dia, Bira, que você discordou um pouco de mim, que eu falei que se eu fosse o Neymar, mas aí também tô pensando com a minha cabeça, eu diria pro Vojvoda, velho, é o seguinte, tô faz aqui, o que você... faz o que você quer fazer, Total. quer me deixar no banco, quer me pôr 10 minutos, quer me pôr meia hora, Mas você viu ontem, né? Ele não vai não conseguir vai fazer nunca, isso. por isso que eu te falei. Aí tem um problema, Entendeu? total. E eu tô com você Acho que ele agora. tentou ontem, não deu muito E não certo. deu muito E certo. Acho que o me Vojvoda pega falou, eu muito vou é isso, tentar. cara. Porque todo mundo pede união, Zé. Mas eu não vejo o Neymar unido com aquele elenco. Tem um monte de perna de pau. Eu toco a bola pra frente, ninguém toca a bola pra frente. Eu entendo tudo isso. Só que é uma situação tão delicada, cara, que toda vez que você esbravejar, o cara vai tocar mais uma pra trás. É. Ele não vai tocar pra frente. Uhum. É curioso, né? O Neymar ontem, ele teve 70 ações com a bola. É um Verdade. número 19 perdas de altíssimo. posse. É um número altíssimo. 19 perdas de posse, inclusive, significa um cara com volume de jogo Foram absurdo. 19 Toda hora perdas de nele. bola mesmo. Em termos de participação prática, foi quase nada. Foi nulo. O Neymar dos Santos, hoje eu até vi um corte do Marcelo Beckler, da TNT, Muito bom os comentários do Beto. falando sobre o Neymar hoje, e aí entra a questão da ficha ter caído ou não. O que sobrou pra ele hoje é um elenco do nível do Santos, se não pior. Sim. Né? Se não pior.
porque ele é um jogador que, pelas lesões, pela questão física, e eu não vou entrar nesse mérito de quem é a culpa, ou por que aconteceu isso, até porque não tem como a gente definir isso, mas Total. o fato é que o Neymar hoje é um cara que não consegue jogar de forma saudável, tem 3 anos desde a lesão lá no Estádio Centenário pelas eliminatórias da Copa do Mundo. De lá pra cá, o Neymar não conseguiu jogar, e o jogador que entra em campo hoje é um cara que não tem mobilidade, é um cara que não tem força de Ritmo. arranque, que não Manca tem andando. ritmo, não consegue jogar partidas em sequência. Esse é o Neymar de hoje. E na minha concepção, do que eu vejo, parece muito claro que pra ele essa não é a realidade, né? E por consequência, o Santos é o time que vai acolher, que vai ter o braço aberto, justamente pelo que o Bira falou, porque é lá que ele é ídolo. É lá Sim. que é a casa dele. Só que na cabeça dele, não. O time Z da Europa. Fazendo caridade. Fazer 3, 10 jogos, o time Z da Europa vai me contratar, o time X da Itália vai me contratar, aquela coisa toda. Então, é uma diferença muito grande entre o que passa na cabeça do jogador, de acordo com o comportamento dele, e o que é a realidade dos fatos hoje, né? E assim, para além disso, eu acho que o Santos perdeu muito tempo durante o ano em não desenvolver o Gabriel Bom Tempo, né? Sim, Porque Sim. assim, o campo, ele é muito doido, porque o Pede, futebol, né? o campo sempre vai falar, né? Quem quiser Total. ouvir, vai se dar bem. Total. Né? E o Santos, ele é um time completamente diferente com o Bom Tempo no campo desde o início do ano. Super. E aí, me clica muito o momento lá, depois a gente vai falar, claro, do tiro de meta, né? Ah, eu separei. Porque Aguenta aí que já vem. é o papel que o Bom Tempo vem fazendo no campeonato inteiro. Né? E aí você não consegue dar esse tipo de força, esse tipo de desenvolvimento pro garoto da base, que é uma marca do Santos, né? Você não consegue dar um pouquinho mais de confiança pro seu companheiro. Imagina o cara lá que tava jogando Série B 2 anos atrás, aí vem o Neymar, assim, o maior Pois ídolo da é. geração pra jogar do seu lado. Exatamente. Você vai tentar dar o passo pro lado e vai falar, pra lá, não sei o quê, toca certo, toca pra mim. E aí, você vai fazer o quê? Ou você só vai tocar pra ele, ou você só vai tocar pra trás. Exatamente. Porque aí você tem medo de fazer outra Tem medo. coisa. Cara, Mas o jogador total. não deve ter medo. Gente, uma coisa é a realidade. Não, tá? e Zé- O Rodra tá falando, Não, e a jogador gente novo. tá falando de um ídolo geracional, né, cara? E Do aí, mundo inteiro, não é do só do mundo Brasil, inteiro, é louco. exato. E aí ele tá na casa dele com os torcedores. Cara, a torcida do Santos tirou o torcedor da arquibancada esse ano por causa de discussão com ele. É nesse nível, tá ligado? De idolatria. E imagina quem tá do lado dele jogando e ouve o cara reclamar. Ele sabe que ele pode virar alvo da torcida em 2 minutos também. Uhum. Sim. Porque, o Neymar tá reclamando comigo toda hora, daqui Na a pouco cara. o torcedor tá reclamando É. também, sabe? Por exemplo, o Barreal. Barreal não é, eu acho o Barreal um jogador mediano, Sim. que nos seus Agora, lampejos desculpa, vira um gente, bom vocês estão falando jogador. que o time é horroroso? Eu não acho, hein? Não, E aí eu acho, entre também muita tem isso. vaga. Eu acho que ele tá É. entre 10 Não, ali. Não, total, Acho que Zé. poderia É. render É mais que eu do acho que tem. com a falta de confiança, Sim. todo jogador mais ou menos vira menos. Tá. E hoje o time do Santos ele tem muito jogador mais ou menos que foi muito mais durante muito tempo da carreira que hoje está menos porque Sim. o ambiente está assim, né? Pô, o tempo do Zé Rafael para ele começar a jogar como ele vem jogando agora, que todo mundo tá tipo, pô, o cara é uma ilha de ideia num deserto, assim, Sim. não tem nada, tem o Zé ali. O próprio Arão demorou tanto, agora tem Aham. começado a entrar bem. Eu acho que o time do Santos não tem jogado mal, inclusive. Só que é aquela coisa de resultado. E aí o resultado não vem, você tem um cara que, querendo ou não, chama uma responsabilidade, ele chama, o Neymar ele chama, ele fala, eu vou jogar, toque em mim que eu vou resolver. Não tá resolvendo, esse que é o problema. E aí entra nesse lugar de perigo, porque vira uma pressão. Ele estando no elenco do Santos, esse elenco já virou uma panela de pressão, porque tá todo mundo olhando, não ia estar olhando. Aham. Vamos ser sinceros? Poderia estar muito mais tranquilo como um Exato. Vitória, por exemplo, ali. Ninguém ia estar lutando. olhando, falando, meu Deus, olha o Santos lutando para não cair. Não, o Santos acabou de subir. Agora vê o Neymar, é tipo, como assim? O Santos tá lutando para não cair. E acho que eleva a expectativa desde o início, né, da temporada, quando vem o Neymar, todo mundo fala, esse Santos vai lutar nas cabeças, na parte de cima da tabela. E no fundo, todo mundo sabia que não seria a realidade. Sim. Na Que era um- primeira rodada, o Marcelo Pois Teixeira é. reclamando em São Exato. Januário porque tomou a virada do Vasco sendo um time candidato a ser campeão. E a verdade é Exato. que aí é tudo, e é isso, é uma bola de neve, nunca vai dar para separar nada. Eu acho que assim, caiu no colo o planejamento Neymar. Não tinha planejamento para Exato, Série A. exato. Caiu no colo, Neymar, vai Vamos salvar seguir minha esse vida. caminho agora. Apostou Vambora. tudo. Cara, não deu certo, de fato. Não foi um ano saudável. Ele não Tentou trazer até conseguiu. jogador de Kings League lá, Pois que é. foi indicado. Então, tava num desespero de tipo, eu não sei o que eu faço, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que eu faço.
Tanto que recorreu ao Alexandre Matos ali, que é um bom empresário e consegue ter ali boas conexões para trazer alguns jogadores, E gosta de gastar dinheiro né? também. E gosta de gastar dinheiro. O Santos gastou 8 milhões de dólares numa dupla de zaga que ontem um não foi nem relacionado. Vixe. E que é estranho, né? E o Zé Ivaldo, que não era nem relacionado, voltou a ser titular. Então, cara, é muito complexo, é toda uma zona. E aí você tem ainda mais esse fator extra, que é um cara do peso do Neymar, que acaba ali não tendo essa postura de liderança, de falar, grupo, a gente Vamos. consegue. Então, E e ao invés acho do que passe errado, ele podia bater palma e falar, vamos, a próxima É. vai dar certo. Ó, levanta a cabeça, eu vou estar passando. Não, ele prefere xingar o vento. Várias vezes desistiu da jogada. Cara, desculpa, mas para é um tão capitão infantil. isso é Já é constrangedor, para dizer o infantil. mínimo. Não, É. e se ele tá sem a faixa, já é ridículo. Todo mundo já ia falar, cara, que esse cara tá desistindo das jogadas, esbravejando. Sabe quando o Mbappé desiste da jogada no PSG, desistia? Todo mundo falava, nossa, que moleque. Você vai ver, você fala, putz, esse cara não vai ser o que foi o Messi, o que foi o Cristiano Ronaldo, o que foi o Neymar, as pessoas falavam. E aí você vê o Neymar fazendo esse tipo de atitude de desistir do lance. Aos Deixa- 33 anos. Exato. Deixa eu colocar. O Vojvoda falou a respeito da substituição do Neymar e eu vou mostrar para vocês. Roda o Vojvoda, por favor, gente. En cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se chatea a Neymar, como se chatea a otro jugador que eu decido que tem que sair, y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser así muchas veces, siempre con el respeto, él no faltó respeto ni nada, porque Neymar, tal vez esa es la pregunta, más el respeto está y jugadores quieren jugar y quieren ayudar en este momento, que es un momento difícil para el club. Contemporizou, né? Pouquinho. Todo mundo, né, no falou. Santos. O Guilherme também falou, pô, ele tava chateado. O Alexandre Matos falou, pô, ele tá dando a vida pra jogar, ele quer jogar. E eu também acho que ele quer, Uhum. sabe, Zé? Eu juro pra você, mano, é que assim, é que eu faço algumas críticas. E aí a fanbase não gosta, né? Mas, cara, eu Algumas, sou muito algumas. Santos. Você vai ver, vai ter Não. corte disso, vocês se E- preparem, não, tá? E, Zé, eu sou muito Santos, eu nunca escondo isso, porque eu acho que, enfim, a gente carrega um time, a gente que ama futebol carrega um time, é isso. E, cara, eu sempre falo, sempre tive muita expectativa, torço muito para ele dar a volta por cima, mas é que assim, é complicado, cara, porque tá todo mundo chateado, principalmente a arquibancada, mano, que se cair, todo mundo vai embora, vai ficar arquibancada. E eu acho que falta um pouco de conexão com a arquibancada. Falta esse time olhar no olho das pessoas que estão chorando na arquibancada quando o time perde. Aham. Falta esse time olhar no olho e dar a cara a tapa e falar desculpa, sabe? Reconhecer erros. Eu não vi, sabe? Desculpa nos stories escrevendo, não dá. Isso não dá, isso não tem conexão. Eu quero olho no olho. Olho no vamos- olho. Sabe? E story falando, vamos sair dessa para um time que tá lutando contra Vamos o rebaixamento. trabalhar, e aí não vê, ninguém Não pode dá. ver treino, né? É curioso, né? Ninguém pode ver treino. Teve recentemente lá no Real Madrid e Barcelona um caso parecido com o Vinícius saindo, indo direto pro Super. vestiário e tal. Eu, na ocasião, defendi o Vinícius, muito porque, pra mim, também tem o lado, o ser humano do jogador, que tem o sangue quente, que tem a chateação, e eu acho que isso tudo é válido, que tava dizendo o Vojvoda, que tava dizendo o Guilherme, que faz sentido, e eu Super. acho que é até uma amostra positiva, de, pô, não tá indiferente a Tá situação. sentindo. Mas a sensação que eu tenho é que o Neymar tá mais indignado com ele não conseguir brilhar e ser o cara a salvar o Santos do que necessariamente com a situação do Santos. Do que salvar o Santos, né? Exatamente, Exato. porque ele sendo capitão, né, ele é a liderança técnica, ele é a liderança anímica, ele é a liderança de autoestima e de confiança, e quando ele veio, eu lembro que eu cheguei a citar o golpe de autoconfiança, de força que o Santos traz. Poxa vida, se um cara do tamanho do Neymar pode voltar para casa e tem interesse de estar aqui com a gente não tem que temer nada de voltar da Série B para a Série A. Perfeito. E essa era a mensagem. E hoje, a mensagem que ele passa é eu sou bom demais para estar nesse lugar. Pra estar né? na Série B com você. Exatamente. E ele é o capitão do Santos. Ele tem que liderar esses caras para sair dessa Total. situação. Então, eu acho que essa chateação, ela é justa, ela é boa, desde que o objetivo fique muito claro na cabeça Exato. do Neymar. Aham. E isso eu acho que não tá acontecendo no momento. E, ô Zé, desculpa, só pra Imagina, vai lá. fechar, imagino, mas o Vojvoda, ele é um cara que ele também sabe trabalhar muito bem o mental dos jogadores. Sim. Não à toa ele bota 2 jogadores que entram e o time faz 3-2. Não à toa ele tá deixando o Roleiser no banco para entender o Roleiser que ele não tem essa vaga cativa e que o Roleiser, se jogar bola, vira titular. Mas por enquanto não tá dando. Então entra e cobre
come a bola, ele entra e come a bola. O bom tempo, ficou tanto tempo sem ser usado, foi usado ontem e fez o gol. Gol. A jogada do gol é dele, a bola sobra para ele fazer o gol, sabe? Os lances do Robinho Júnior, entrou muito bem, porque dá confiança, o treinador dá confiança, ele olha e fala, Juninho, arrebenta. Arrebenta, tá 3-0, já era, entra aí, faz 3 gols, porque você consegue. O Juninho vai lá e arrebenta. Então, assim, é um cara que dá o ânimo. Por isso é que eu nem critico, é isso, sair esbravejando, pô, é isso, quantos caras a gente não vê, sabe, sair esbravejando. Eu mesmo, quando jogava bola, saía, pô, queria matar o treinador, você tá louco de me tirar, só que eu não aguentava mais correr, né, e acho que também ali tem um detalhe que era o tempo. Enfim, ele sai, esbraveja, tudo mais, tá tudo bem. A questão é, no vestiário, irmão, você tem que ter uma postura de a gente consegue. E eu conto com vocês. Não é vocês que contam comigo, eu conto com vocês. Ele precisa tomar esse protagonismo no vestiário, que era tudo que a gente falava, né? Ai, mas ele tá em tal lugar e não tá no vestiário. Eu acho que é nesse lugar. É num lugar de, cara, acolhimento desses jogadores, porque eles vão precisar de acolhimento, que nem vocês estão pedindo acolhimento da arquibancada. Eles precisam de acolhimento no vestiário. Então eles precisam se unir ali dentro para aí a gente se unir aqui fora e virar um Santos forte dentro de casa, que eu acho que é o único jeito do Santos escapar. Roupa suja, né? Se lava em casa. Eu acho que expor isso não faz bem nem pro Neymar, nem pro Santos. Nem pro Santos, é verdade. Gente, separamos uma coisa muito legal, que são, não uma, não duas, mas 3 jogadas bizarras da rodada. Bolei essa vinheta agora. Deixa eu falar, eu quero que vocês votem, tá? Vocês vão falar o que vocês acham. Primeira envolve o Neymar, Eu adorei a exatamente, vinheta, tá? que é o tiro de meta do Neymar, que eu não entendi, não sei se alguém entendeu. Quer ver? Coloca aí para te explicar o que aconteceu. Que é o lance que a gente entende ele com raiva do time Ele também. volta Eu para entendo. bater o tiro de meta. Então, falei, cara, alguma coisa muito especial vai sair daí. Deixa que eu cobro. Vamos lá, gente, vamos fazer o combinado. Vai. Jogada Vai, ensaiada. bola, vamos lá. Agora vamos. Ei! Não! Ué! Nada aconteceu? Parece eu no Dispensaram a videogame, bola. às vezes. Eu vi a galera falando, pô, lance claro de nem o time tá aguentando mais. Pô. Que é tipo, o cara vai, corre o campo inteiro, porque isso já é ruim. Já expõe todo mundo. Eu vou voltar e eu vou sair jogando que vocês não são capazes de fazer a bola chegar até a mim. Aí ele sai, toca, aí o Zé Ivaldo fala, vou Dane-se. chutar. Pumba! E aí ele fica bravo e o Zé Ivaldo nem olha na cara dele, repara, nem olha. E ali era um lance ainda de primeiro tempo, né? Não era... O Santos ainda estava jogando bem, entre aspas, mas estava competindo. E não fazia sentido também essa volta dele para bater. É isso que você falou. É aquilo que a Duda Acho que falou. desmoraliza os outros. Super, parece que completamente. ninguém é capaz ali, só É. ele. E no final, ironicamente, não acho que foi por isso, mas ironicamente sai os 2 gols. Se quando ele havia uma vai jogada embora. ensaiada, eu gostaria muito que ele se pronunciasse. Porque eu fiquei esperando algo. Falei, agora vai ser um negócio de louco. Alguma coisa. Não, né? E ele brigou ali, você viu? Ele sai reclamando. A segunda jogada bizarra é uma falta que o Memphis cobra e eu não entendi o que o André Ramalho combinou, ou que o Memphis Que o combinou. Memphis também fica bolado. O Memphis fica bolado. E uma coisa que chama muita atenção, que eu quero que vocês prestem atenção, eu vou falar o que me chama atenção nesse lance, mais do que tudo, talvez você não tenha notado. Quer ver? Mostra aí a falta. O Memphis vai bater a falta no jogo de ontem contra o Ceará. Olha lá. Aí eu não entendi. O André se atira, se joga, ó o Memphis dando pulinho de irritado, a bola bate no bumbum do André. O que chama atenção, além de tudo isso, é que o André deve estar em forma, porque se é o meu bumbum, a bola bate e fica ali mesmo, ó, pofaria. O dele, cara, a Nossa, bola vai lá na realmente. lateral. Olha que bumbum durinho, né? Curioso. É uma chance clara de falta. O Memphis já fez gol de falta pelo Corinthians, o Garro também. Olha o Matheus Bidu, aqui do lado esquerdo. Ele tava sozinho. Sozinho. Se puder até repetir o lance, porque Repete, por favor, Carneiro. é surreal, Só pra assim. ver o detalhe do... Claro Esse que eu não vi do é Bidu. pitoresco, né? Um negócio que a gente não vê quase nunca de acontecer na bola bater no próprio companheiro. A ideia do André claramente era sair da frente da bola, só que ele não contava com o chute rasteiro do Memphis. É Então ele ia exato, pular. olha lá, vou fazer mais sair sentido saiu. pular. e você chuta onde eu tô. Ele chutou rasteiro
no bumbum. Cadê o Bidu? Tá do outro E é lado. curioso, Olha. tá do lado Esquerda, do Michael, tá. à esquerda do Michael. E é curioso porque nem atrapalhar a visão do árbitro, ele tá tava aqui. atrapalhando. Olha aqui o Bidu, tava É. livre de marcação. Porque o Dieguinho tava na frente dele. Então, mesmo que o André não tivesse lá, não ia fazer diferença. Né? Ó, É. onde é que tá o Bidu? É verdade. Completamente livre ali. Dois parabéns, viu? Primeiro, a preparação física do Corinthians, né? Que bumbum Pelo forte. André. A bola bate e vai lá na lateral. Nunca vi isso. Pela loucura. fornecedora da bola também, né? Eu acho que o Que bola. conjunto é importante. Ah, e eu acho bonitinho o pulo de ai, que droga! Não era isso que o Memphis faz ali, ó. E o André Ele dá um sai pulinho. rindo, né? É, Ele olha lá, sai ó, tipo, o pulinho pô. do Memphis. Ele fala, ai, que droga! Ele- Não era. Você imagina o André, ele amigo. deve ter levantado, olhado, o Memphis tava com aquela cara de fuzilando ele. Aí ele Aquele começou a sorriso rir. amarelo. Aí ele dá uma risadinha, tipo, pô, não imaginava. Não. Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês. É que vocês não conhecem o Doug do R7, você que tá em casa. Qualquer dia eu vou pôr o Doug aqui, porque eu acho que o Doug lembra tanto o André Ramalho. Não Lembra é? mesmo. Parece mesmo, né? Lembra mesmo. A cara. última jogada bizarra. Ah, esse aí, cara, lembra um gol do Ronaldo contra o Rodolfo Rodrigues. Nós vamos mostrar o gol. O Carlos Vinícius, quer ver só? No jogo do Grêmio. Gênio. Mostra aí. Eu achei bonitinho, porque é um esconde-esconde. Ó, o goleiro tá ali. Ó, que matreiro! Eu tô escondido. Eu peguei a bola e é gol. Agora, vamos lá. Os zagueiros estão sem língua pra falar? É, mas tem um zagueiro, o Não capitão. se avisa mais no futebol, Ninguém né? grita. É, ladrão? ninguém berra. Cuidado. Atrás, fio! Quem fala mais, Ali. né? Aquele, o capitão ali, ó, que tá com a abraçadeira, ele. É que nós não temos esse ângulo ao contrário. Ele aponta, ele faz assim, mano, né? Mas aí até falar, mano, pode ser Já tudo. Mano, era, passa pra mim. Mano, cuidado. bizarro. Eu iria gritar, tem um cara aí atrás. Não, É o famoso no futebolês ladrão. Ladrão. É, pô. ladrão, né? princípios, é. Ladrão, e é cara. muito louco que, cara, o Carlos Vinícius é isso, ele faz toda a movimentaçãozinha ali, ninguém fala, ó, tem um cara atrás de você. É. E aí ele solta a bola como se nada, enfim, vale a inteligência também Isso, do ele cara. realmente Do cara, soltou, é. né? O Ele cara poderia fazer sacou. várias coisas, Eu ele lembrei realmente de um soltou a lance bola. do Messi com o Joe Hart, o goleiro do Manchester City, no jogo da Champions. O Messi tenta fazer a mesma coisa. Ele vai igualzinho assim atrás do goleiro pra brincar de esconde-esconde, só que aí alguém avisa, né? Aí ele É. olha pra trás. Viu, cara? Não, o do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, é o Rodrigues, o Rodolfo Rodrigues, que foi ídolo no Santos, na época ele estava no Bahia, só que ele põe a bola no chão e tira a mão, o Ronaldo tá ali e já sai e faz o gol. É mais rápido, né? É mais rápido, O Rodolfo é. Rodrigues não bota, tipo, jogar Não aqui, joga, é. vou jogar com o meu pé. Não, ele ia botar a bola e ia chutar, e aí o Ronaldo O pega. Ronaldo rapidinho, depois na entrevista ele fala, eu não sei, o maluco largou a bola, eu fui Agora lá. imagina o torcedor do Fortaleza, vendo o time lutar pra não Nossa. cair, Nossa. toma um gol desse. Casa Olha, o cheia. Sendo torcedor 2 a do 1, né? Fortaleza também tá igual o do Santos, viu? Tá, não. A E a situação Duda. tá tudo dramática. colado ali. Dos três, qual você acha mais bizarro? Nossa, difícil. Acho que o do Neymar, ele me parece mais bizarro pelo contexto do time. E o do Fortaleza pelo contexto individual. Então eu vou ficar com o do Neymar, porque futebol é coletivo. Ok. Você, Eu Bira? fico do Fortaleza. Fortaleza, Eu goleiro? acho, pô, em pleno 2025, 280 câmeras espalhadas pelo estádio. Pô, ninguém conseguiu gritar, irmão! Nem os torcedores, né? Nenhum torcedor. Tipo, dá pra ver que É. ele vai fazer esse movimento. Dá um chutão, já começa a gritar, tem um cara atrás de... Claramente o Carlos Vinícius escondendo dele. Era meio esconde-esconde de moleque tipo, mesmo. ele não tá... Ah, não, tem um atacante ali do Grêmio que Carlos tá voltando Vinícius, desligado. quando ele comemora, ele faz assim, ó. Tipo, pô, aqui tem. Inteligência, de fato. Eu Pô, fico com inteligente. o Carlos Vinícius. Você, Eu vou com André? o Carlos Vinícius também, porque, assim, qualquer pelota que você vai jogar na rua, você vai jogar bola com os amigos, todo mundo vai gritar ladrão em algum momento. É surreal pensar que no jogo de Série A não teve uma pessoa pra fazer isso. Se fosse o Neymar, teria avisado. Pelo menos. A gente tá Roda de criticando. novo o gol, Ou por teria favor. tomado o gol Que e... foi o lance mais bizarro, E aí- Carneiro, segundo aqui os nossos comentaristas, que foi o gol do Carlos Vinícius ali, ó lá. Ó, você quer ver? Vamos ver se vai mostrar. Ó a técnica do esconde-esconde. Ali, opa, bobeou, eu fiz. E aí ele vai sair pra comemorar, ele já sai, ah lá, todo moleque maroto, eu sou terrível. Ó, aqui tem, cara. E eu fiquei com a sensação de que o Brites e o Matheus Pereira ali atrás, eles estavam apontando. Então, exatamente, ele aponta, ele fala, né, ó, tem um cara atrás de você. Que vacilo um do vacilo. Coitado goleirão, do hein? zagueiro, ainda teve que correr, Que né? vacilo. Imagina o vestiário depois. Nossa. Mas, enfim,
coisas que acontecem. Esse jogo acabou, o Fortaleza precisava ganhar, mas o empate não foi uma catástrofe, ou Tem foi um tudo. jogo a menos e se vencer esse jogo a menos que ainda tem pra pagar, vai se juntar à pontuação do Santos, se não me É. engano, Ah. e ficar ali 2 pontos do Vitória. É um jogo fundamental também, talvez tenha a chance de escapar o Fortaleza. Gente, tamanha Ah, todo emoção. mundo, né? Acho que no É. final, Zé, o Santista mais otimista tava achando que a briga era com o Vitória, né? Agora é com o Vitória, com o Juventude, com o Fortaleza e com o Os Inter, três. né? Todo mundo, é. Acho que você tem aí 5 O times para 3 Sport vagas. tem esse último jogo com o Flamengo é o jogo que Vai sacramenta sacramentar, é. o Sport. E vai sacramentar, né? Vamos ser sinceros. Então, acho. Bom, sei lá, né? Bom, mas, gente, Sport, pelo amor. Eu vi uns 3 jogos que vocês fazem 2-0 É, e sai na inclusive- frente. Inclusive contra o Santos. Contra o Santos. 2-0, 2-2. 2-2. Santos, São Paulo, Atlético. São Paulo São também. Paulo. É, o São Paulo também Também. que eu fiz e Também. começou bem. Acabaram de pisar no meu acelerador nesse ouvido aqui. Eu vou acelerar, tá, gente? Ó, São Paulo, que Dudinho acabou de falar, foi derrotado pelo Red Bull Bragantino em mais um jogo na Vila Belmiro. Não tá dando muita sorte, como disse o Bira. O gol foi dele, John ao quadrado, John, em cobrança de pênalti cometido pelo Enzo Dias. Vamos ver o lance rapidinho? Tá lá, ó. Foi essa carga aí por trás ali, ó. É pênalti, né, É gente? pênalti. É pênalti. Tá com os 2 braços nas Não tem costas. que falar. E foi lá, John! Eu me lembro, Olá. quando eu vejo o John, eu lembro de um filme do Jerry Lewis que ele chamava Herbert, Cara, e daí agora, falava que a Zé, mãe dele chamava ele 2 vezes, Herbert! eu vou te falar que é estranho, né? Porque a Vila é fácil de caracterizar, né? Sim. Diferente do Morumbi, que você tem ali as cores do São Paulo no estádio, o preto e o branco eles são fáceis de Sim. caracterizar. Você bota um vermelhinho ali, acabou, é o estádio do São Paulo. E é estranho que eu olhe e muito realmente estranho. fica É. muito São Muito Paulo, estranho. a Sim, Vila ali, A né? Vila. Mas é isso, pô, vale o aviso, acho que tá meio... Tem alguma coisa errada ali. Algo tá Se acontecendo. ficar mandando o jogo na Vila, vai entrar na briga. É quase isso. A situação tava ruim pro Santos. O São Paulo foi jogar lá, a situação tá ficando delicada pro São Paulo. São Paulo. Tá O começando a Crespo ficar ruim. falou a respeito, inclusive, semana passada a gente mostrou o Crespo falando da diferença, né, de Flamengo, Palmeiras e tal, e perguntaram para ele, então, por que aceitar, né, esse desafio de dirigir o São Paulo, se essa diferença existe? Roda o Crespo. Então não tem razão. Então, foi o que eu falei. A gente, quando ligaram para mim, estamos lutando para... São Paulo chamou e estou aqui. Por quê? Porque São Paulo é grande, porque quero ajudar, porque dou uma mão. Vamos a ver. Temos outro ano ainda juntos. Vamos a ver o que acontece durante o ano que vem, para ver se temos bases como para continuar ou não. Depende se eu estou também à altura de las mudanças que talvez vamos a tentar de fazer. As coisas, acreditar, ter esperança de que talvez não vou ser eu o protagonista. Porque como falei 3 dias atrás, acho que vai precisar de muitos anos. Bueno, mas eu chego aqui, claramente, quando uno chega a um clube, tenta de pegar valor e tenta de agregar valor. A ideia é essa, tentar ajudar, para quando a gente tem que sair, deixou um clube melhor do que encontrou. A torcida do São Paulo está gostando dessa sinceridade do Crespo, está dizendo, inclusive, que ele é mais fundamental e ele aparece mais e de melhor forma do que o Casares. Sim. Sim. Não, e tem se colocado assim, né? Acho que isso que é legal do Claro, Crespo. né? O torcedor do São Paulo tá muito feliz nesse sentido, né? Porque é um cara que parece estar defendendo os interesses do torcedor dentro da instituição. É um cara que expõe as contradições, tem um papo, né, que essa renovação está um pouco atrelada a uma reformulação de elenco forte no São Paulo, de você se livrar de salários altos, de jogadores de idade, né? Vale ressaltar que o São Paulo tem mais de 12 jogadores com mais de 30 anos. Verdade. E Uhum. é um elenco que sofreu no DM, né? Sim. Esse ano. Ainda está Tanto sofrendo. que a gente falava tanto de será que o Zubeldia tal, e o Zubeldia tá fazendo um papel no Fluminense melhor justamente porque o Crespo também tá sofrendo com os mesmos problemas do Zubeldia. E acho que essa identificação
situação do Crespo, de ter conseguido um campeonato paulista, que ele faz questão na última entrevista coletiva, né, de falar quantos campeonatos paulistas o São Paulo ganhou nos últimos 20 anos, foi só aquele, porque essa é a realidade nossa hoje, e a gente precisa reestruturar para chegar onde a gente já chegou um dia. Então, acho que tudo isso Cara, vai de encontro que o torcedor tá querendo ouvir, sabe? É um e cara que vai ser fundamental pro São oscilação do Corinthians, o Dorival, na coletiva, fala disso. Rapidinho a gente vai mostrar. Nós temos que ter consciência que nos momentos em que nos aproximemos de uma possibilidade de um salto na competição, nós temos que tentar aproveitar de uma outra forma. Essa é a grande verdade, a realidade, e nós temos que entender que hoje todos nós deixamos a desejar e precisaremos melhorar para o jogo seguinte. Eu acho que o principal desafio seria o dia de hoje. Nós temos conseguido um resultado perante a nossa torcida, uma coisa que não foi possível. Nós temos consciência que estamos devendo nesse sentido e nós temos que tentarmos uma recuperação rápida, até porque nós queremos finalizar essa competição de uma outra forma e gerando uma expectativa positiva para a fase seguinte da segunda competição, que será a Copa do Brasil. Eu espero que tenhamos forças, inteligência e, acima de tudo, o discernimento de enfrentarmos essa condição e nos recuperarmos em razão daquilo que nós vimos hoje. Estou falando oi aqui porque apareceu uma grande querida amiga ali, a Adriane Galisteu. Beijo, Dri. Te amo, Dri. Beijo. O Dri está visitando aqui, muito legal. Bom, gente, oscilação do Corinthians, fazer o quê, né? Oscila, eu não entendo, mas fazer o quê? Acho que a palavra nem não oscila, né? Não engata, porque todo mundo esperou que em algum momento fosse engatar de vez esse Corinthians, e mesmo com as mudanças que teve durante a temporada de comissão técnica e tudo mais, tem elenco para engatar no Campeonato Brasileiro e desperdiça muitas chances como essa diante do Ceará, dentro de casa, que não pode desperdiçar se quiser conquistar uma vaga para as competições internacionais. Sim, não pode. Eu vou mostrar os gols da rodada, só que eu vou encaixar um no outro, gente, para dar tempo, e vocês vão comentando em cima. Eu vou começar com Fortaleza 2, Grêmio 2. Pera um pouco, isso, vai. Dri, vem cá, vem cá. Grêmio 2, Fortaleza 2. Olha lá, pimba, é gol. Entra aqui, vem cá, Dri. Demais, tudo bom? Oi, Dri. Vem cá, Dri, entra aqui, vem cá, dá um beijo. Eu preciso falar que a série da Dri tá maravilhosa. Você assistiu já, Zé? Que bom. Tô começando a ver na HBO e vi coisas, eu vi... vem pra mim, vem pro quadro aqui. Para um pouco o futebol aí. Para um pouco o futebol, gente, por favor. Futebol desde que seja do Palmeiras, palmeirense. E bem, líder na né? frente, líder atrás, líder no meio, líder, amor. Entendeu como é que é, né? Entendo, né? E eu como Então. corintiano sofro. Mas, gente, então, e na HBO, né, Dri? Vamos Na falar HBO, rapidinho? Meu Ayrton, convido todos vocês para conhecer um pouquinho mais. Todo mundo conhece muito bem ele, mas com capacete. É legal conhecer o homem também, é legal conhecer a alma, o coração. Eu acho que eu pude contar essa história, chegou minha vez de contar. Boa, né? mas Acho que todo também- mundo tem direito de contar a história. Cada um tem sua história, então cada um conta um lado e ela conta dela. Eu acho que Eu vocês já vão conheci. gostar muito. Vocês vão, é emocionante, porque para uma galera muito jovem, é legal saber primeiro quem ele foi, a importância que ele tinha, não só nas pistas. Porque eu falo para todo mundo, ele também era herói sem capacete. E é legal as pessoas saberem disso. Muito bom, muito bom. Eu vi o seu Sensacional. Fiatzinho lá. Tá lá, tá na tua- guardadinho. Eu não sabia que tinha. Depois vocês vão ver, tá? Assista a série. É emocionante, né, Zé? É muito, muito legal. Eu conheci um pouco, porque a gente conversou durante anos, enfim. E aí eu fiquei, vi a série, né? E daí toda a polêmica, poxa, por que não dão voz a Adri? A Adri pegou e falou, então agora tá aí a minha 31 voz. anos depois. Muito legal, muito legal. Obrigada, adorei. Beijo viu? pra Emma, tá? Um Fala que eu mandei. beijo. Brigadão. Beijo, sorte beijo. pra Obrigada, vocês. Adri. Obrigado. Obrigado. Vamos voltar para os gols da rodada. Acaba de sair a Adriane Galisteu daqui e vamos mostrar. Como Ó, se nada, nós vamos né? direto, como se nada. Eu adoro assim, no improviso. Olha lá, ó, esse foi o jogo do goleiro, né? Do Fortaleza. goleiro com poucos amigos, né? 2-2. Como goleiro com poucos amigos, foi bem, velho. E o Fortaleza parecia que ia conseguir uma vitória. O Barreiro tá jogando muito, né? Tá. Desembestou a fazer gol, acho que tem ali... Finalmente, né? O Palermo achou, né, esse esquema com Breno Lopes e Barreiro, as coisas estão acontecendo. E finalmente, né? Porque existia uma expectativa dele fazer gol com o Vojvoda, mas não deu Há bastante tempo. tempo. Então agora vem desencantando. O Fortaleza vem numa melhora, Zé.
só que tá com um problema parecido com o Santos, não consegue o resultado. Sim, sim. Precisa dos pontos, tem jogado melhor, mas não consegue os 3 pontos, sabe? Aconteceu muito nesse campeonato. Inclusive, a gente falava muito que era azar de time que ia ser rebaixado. Porque em vários momentos, Fortaleza perdeu muitos gols inacreditável, perdeu muitos jogos que jogou bem ou melhor do que o seu adversário e continua nessa saga, nessa luta contra o Eu rebaixamento. lembrei agora do próprio jogo Fortaleza e Santos, que a gente fez Sim, que nós no fizemos o primeiro jogo, turno. né? Que Sim. foi 3-2 pro Santos no último minuto com É, o gol lá, todo O técnico, o Palé tá fazendo um bom trabalho? Vocês acham que o Fortaleza, aconteça o que acontecer, deve manter? Eu acho que Sim, sim. né? Eu Pra acho ter que um norte, né? Cara, e vou te falar, Zé, se, pô, por uma infelicidade acabar rebaixado, eu acho que o Palermo é um time que vem Vai ser forte Bem para uma forte. Série B, Exato. sabe? É um time que vai estar bem acima do resto. Também acho. A gente tá mostrando agora o quê? Que é o que a gente tá Nacional e mostrando? Bahia. Até eu me Inter perdi. e já. Bahia. Inter e Bahia. Inter e Bahia. O Inter, nesse jogo específico, foi um caso também parecido, de jogar bem, mas não conseguir sair com o resultado, né? Até o primeiro tempo, principalmente. Bom né? jogo. Só que acaba, é isso, esvaindo ali pelos dedos os pontos. Mas os 8 minutos também da arbitragem realmente Foram, foram. A gente fez as contas, né? A Record transmitiu esse jogo. Foram 15 minutos. Foram 7 no Dá. primeiro tempo, 8 no segundo tempo. 15 minutos de jogo, querendo ou não, é muito cansativo para os atletas. E os jogadores do Inter saíram exaustos e aí com todo o direito da reclamação, porque tinha o resultado na mão e acaba tomando o empate nos acréscimos. Sim, Total. sim. Esse jogo a gente transmitiu também. E foi bem. Foi um jogo meio atípico, né? A gente achou que ia ser uma coisa. Olha aí, esse gol, hein? Teve Cara, o o gol William anulado. José jogando muito também. Muito. O Ademir, que eu sempre quis no muito Santos. presente, subindo muito de Gente, produção no ano, né? E baita partida do Alan Patrick, diga-se de passagem. Também, né? Teve Voltando bola a na responder trave. com o Ramon Dias, né? Impressionante como o Ramon consegue extrair essa qualidade de quem esse jogador que joga por trás de uma referência quase sempre. O gol de empate. E aí, gente, o Beira-Rio virou. A gente estava lá, foi difícil. Foi fácil pra você trabalhar lá, Duda? Você trabalhou? Cara, Porque a pra torcida. gente, sim. Mas assim, eu conversei, né, com os meninos do Desimpedidos, com o Dan, com a Gabi, e tava difícil. O clima tava muito pesado desde pesado. o início. Depois, quando a gente saiu do estádio, os torcedores estavam ali em volta xingando muito a diretoria, principalmente, o O time. Dan Então, ficou lá, mostrou o protesto. tá um clima bem, bem pesado, assim, pros torcedores. Vasco saiu na frente. Aí falou: o dinizismo. Só que. A né? outra face. Só que. Que é engraçado. Isso foi validado. Diniz, tá? é engraçado, cara. Porque eu gosto pra caramba do trabalho que você faz, mas ama, é real que Sempre chega uma hora que acontece não rola. isso, né, cara? Eu não sei se é até um pouco de exaustão física, sabe, dos jogadores. Pode ser. Uma exigência, assim, mental também. Outro E dia a gente ele começou uma discussão muito aqui, Duda e Rodra, e o Bira tava, tipo, será que dá pra fazer o dinizismo com o que o Diniz tem nas mãos também, né? Olha essa saída de bola, vocês viram? Sim. É. Inclusive, eu vou ser sincero, Zé, os times estão começando a perceber que se subir pressão no Vasco, Leva fácil. começa a Olha isso, ter ó. alguns erros Ó, individuais. olha o jogador ali, ele falou, nossa, o que é isso? Roubaram minha bola. Esse lance aí eu vejo mais falha do Léo Jardim, né? Eu acho que é mais Também, falha do Léo Jardim no passe. Mas assim, o ano do Vasco ele é muito melhor do que o elenco tem Esperava. E expectativa, de principalmente. construção, de opção, de profundidade. E o Diniz potencializa esse time. Né? E eu acho que ele é um dos poucos treinadores que acaba sendo refém da própria convicção ou refém das próprias ideias. Total. Né? Porque pro Diniz, quando o Diniz perde, o peso é grande. Sim, né? Porque, sem dúvida. saída de bola, E a gente não vê os jogadores que ele faz voltar a jogar também, né? Exatamente. Isso é injusto. Então, assim, dito tudo isso, a sequência dos últimos jogos, a derrota pro São Paulo, a derrota pro Juventude, foram jogos ruins. Esse jogo contra o Juventude, sobretudo, porque acaba tomando os gols em vacilos, né? Foi um jogo que teve mais volume, jogo que teve no campo de ataque, acaba tomando a virada ainda no primeiro tempo. Então, é o tipo de ponto que você não pode desperdiçar no Campeonato Brasileiro, mas no todo é um campeonato bom do Vasco e um ano bom com o Diniz. Boa. Também Ali, acho. O saldo é Sport e Galo, acontece aquilo. Ó o Sport. 1-0.
Eu lembrei só que o torcedor do Vasco, quando o Diniz embalou lá 5 vitórias, esquece, Libertadores direto. 4 jogadores no mínimo na seleção. 4 jogadores na seleção. Que isso, gente. É, É a gente isso, é acho que muito o Diniz que entusiasmado, galera. potencializa demais, Senhores, né? calma. Tipo, Olha o Sport, 2. E esse jogo o Atlético começou com algumas peças no banco, dentre elas o Hulk. E o Hulk participando com gol, com assistência O e São tal. Paulo ele vem fazendo isso, inclusive. o gol Pois é, bizarro também, né? Exatamente. E Olha, Oh my God! aí não dá, é, né? foi a segunda virada de um time que estava perdendo por 2 gols de diferença ou mais no Brasileirão, depois daquele Palmeiras e São Paulo. São Paulo abriu Sim. 2-0, Palmeiras vira. Pela segunda vez no Brasileirão acontece isso. Acho que até demorou no caso do Sport, né? Porque tava perdendo um monte de vantagem de 2 gols, Tava né? pedindo toda hora É. essa virada, né? E Esse- na ilha, né? Isso que é Essa pior. falha do goleiro é aquela típica do que ele pega a bola já pensando no que ele vai fazer depois, É. aí ele acaba não pegando a bola. Olha lá. Mais Eita, Não, o goleirão foi mal, goleirinho. Não tem como também. Por isso que eu vi que viralizou, né? Aquele pessoal da leitura labial, acho que foi o Veloso que postou, que é a arquibancada e os caras falando, tamo ó. Aí o outro vira e fala, tem como escapar não, esses caras aí não aguentam. Mas é muito bom o diálogo da torcida, assim. A porque- distância. Já estão algumas rodadas. Porque os caras já estão, mano, só concordo. para de jogar. Mas já Eu estavam, lembro- lembra que a gente Eles transmitiu já o estavam último jogo do Sport? conformados, Não, inclusive a torcida do esporte fala, né? Que se eu soubesse que aquele gol do Lucas Lima na penúltima rodada contra o Santos ia fazer o meu ano de 2025 ser o ano mais triste com o esporte na minha vida, eu não teria. Eu falaria pra ele errar pra não subir. É. Porque aí É. matura, sabe? Porque, cara, é muito vergonhoso, Zé. São 2 vitórias em 33 jogos. E a gente cara. falou a mesma coisa que 32, falou do Fortaleza. Na Série B, esse time do esporte vai ser muito bom. Porque É. é um time que joga Sim, bem, pelo menos sim, o que vinha fazendo com o Daniel Paulista. Mas pra Série A é um time que não aguenta, que não aguentou essa Série A. Mas pra Série B é um time que vai ser competitivo e vai dar trabalho. E é triste, né, Duda? Porque eu lembro do esporte como nós elogiamos nos 2 ou 3 primeiros jogos, mesmo Sim. perdendo, teve Fez problema bons jogos. a arbitragem, né? Sim. Mas depois, Sim. cara, descambou. No jogo Inter e Bahia, teve uma frase que infelizmente viralizou, né? Quer dizer, ou felizmente, porque é uma frase machista, ridícula, que não cabe há muito tempo, do Ramon Dias. Não é a primeira vez, hein? É, o Ramon. o Ramon não é a primeira vez. Quer ver? Roda a frase aí, por favor. Rapidinho. Tengamos mucho cuidado, que el club tenga mucho cuidado con los árbitros, con lo que pasó hoy. Y ya pasó un partido que Romero hizo el gol y también te lo anularon. Que tengan mucho cuidado, eso tenemos que tener mucho cuidado, yo voy a hablar con el presidente, con ellos, que no puede ser que pase en un club tan importante que pase eso lo que pasó hoy, porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no es para meninas, es para hombres. Pero bueno, en eso tenemos que estar atentos, pero ahora lo vamos a tratar de corregir. Não é só nisso que temos que ficar atento, não, hein, Ramon? Parece que tá falando da frase, né? Parece que temos que ficar atento, ele não ficou Ele falou que atento. até de corrigir. Acho que o filho até percebeu que ele dá aquela piscadinha pra baixo, sabe piscadinha pra baixo? É assim, ó. O assessor falando não. E assim, não cabe nota de assessoria em rede social de um técnico de Série A do futebol brasileiro, hoje do Internacional, mas do Corinthians, que era um time que também tem uma torcida feminina muito grande, uma frase como essa. E eu me pergunto muito nessa frase dele, para além do preconceito, do machismo e afins, o que ele quer dizer com não cabem menininhas quando ele se refere à arbitragem, né? Porque quem estava ali era um homem. Então, os erros ou quaisquer sejam as intenções dele nessa frase, ao se dirigir ao árbitro, era um homem naquela posição. E vai muito mal, desculpa, Duda, mas vai muito mal também justamente porque, cara, é o país que vai sediar a Copa do Mundo Feminina, né? Ano que vem. Sim. Então, E ele 2027, até desculpa. pouco tempo, ele estava à frente de um clube que acabou de ser campeão da Libertadores, com um Exato. time E feminino. foi o que você falou, a absurdo. torcida do Inter já foi o maior público de futebol feminino de recorde, né? Numa Sim. final de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Então, completamente descabido, assim, né? Acho que... Exatamente. Assim, até pegando o gancho do que a Duda disse, a sensação que dá é a reprodução do status quo, né? O futebol, ele é um espaço exclusivo para homens, que tomam decisões de homens e não sei o que, Isso. aquela coisa toda. Ele fala numa naturalidade
Como se É, isso fosse a realidade das coisas. E as pessoas É falam. assustadora, como passa no normal, assim, na boa. E Rodrigo, as É, e pessoas falam, poderia. idade. Gente, não tem Não. nada a Não, ver. Nada a ver. poderia Eu falar sou mais muito. velho, talvez, que ele. Sabe, futebol é pra homem, não pra garotos. Sabe? Tipo, É, no sentido de cabia idade. muitas a outras ideia Tá é na hora de idade, separar os exato. homens dos meninos, Exato, saca? Agora, quando ele faz essa comparação esdrúxula no gênero, aí E de fica fato é complicado. muito natural, a frase já vem muito construída, então Sim. não é algo que ele pensou ou falou ali no calor do momento, é algo que já está construído Já nele tá. há bastante tempo. E ele Verdade. tem. E é curioso, só pra fechar. Ele tá falando lá, esbravejando, tá com o tom mais alto, né? Falando, isso não pode passar aqui, não sei o quê, tá. Futebol é pra homens. Não é para. Ele para pra É, falar, né? Isso para pra que eu falar. acho que é mais triste de tudo, que ele para pra usar o exemplo. E é isso que você falou muito bem, Zé. A comparação é maturidade, a comparação é, tipo, você bancar uma decisão. Então, é homem com garoto. Alguém Sim. que tá maduro, alguém que já é adulto, com É. alguém que ainda tá se desenvolvendo. Não é homem com menina. Porque menina pode jogar bola e deve jogar bola, deve fazer o que ela quiser, entendeu? Não, Sim. e a frase foi ruim, mal colocada e preconceituosa, e era um árbitro homem. Imagina Sim. se estivéssemos ali com uma árbitra mulher, como a Edna, por Edna. exemplo, Edna. o tamanho que isso não tomaria, então acho que a gente tem muito pra Enfim, pensar. Inter e o próprio treinador, por aquela coisa, pedindo desculpas depois do episódio, aquele desculpas que se sentiram A ofendidos. famosa nota de repúdio. Nota de repúdio que não retratação. adianta nada. Tem uma frase muito boa, mas eu acho que eu não posso repetir aqui. Sobre desde que a nota de repúdio Ah, apareceu, É, ninguém desde nunca que inventaram mais, né? desculpa. exato. Nunca mais. né? Nunca mais, nunca mais. Vamos mudar de assunto, porque Cruzeiro e Fluminense empataram em 0-0, mas, cara, um dos protagonistas foi o Fábio, que tem uma história maravilhosa no Cruzeiro, né? E tá fazendo sua história maravilhosa também no Fluminense. Olha as defesas, algumas das defesas do Fábio. Quer ver? Coloca aí pra gente dar uma olhada e falar, mano, quer ver, ó? Ó, vai começar. Essa, a trave chuta, ele defende, a trave devolve. E ele vai lá e defende de novo. O estádio estava cheio, dá para vocês perceberem pelo barulho, tá? Pelo áudio. Olha isso, ó. A bola vai, bate na trave, ele salva, a trave fala, não, eu vou fazer esse gol. Ele fala, não vai. Um tempo de reação absurdo. do Absurdo. Fábio. É surreal. Salvo engano, ele começou a carreira de profissional em 1997. Tá. Pra colocar as coisas em perspectiva, foi o ano que eu nasci. E o Ele jogador, virou é o jogador profissional, mais longevo da história do futebol já, né? Sim. Olha lá, de novo, ó. E é o que a Duda falou, o tempo de recuperação. Isso é uma grande. coisa realmente... Não, Ó. jogando ainda em alto nível, né? É isso, não é um goleiro que tem essa idade que... no jogo que não vale nada ele entra. Não, ele é o titular do Fluminense. Principais jogadores É um do dos Fluminense. principais jogadores, protagonista desse time. Fez a Copa do Mundo de Clubes irrepreensível, Espetacular. né? Muito Foi bem. parar até no The Best, né? Na seleção lá. E exato, bem lembrado. candidato, né? Ele tá no The Best da FIFA, né? E eu A gosto melhor sempre de goleiro. lembrar que a maior Ó. injustiça do Fábio foi não ter ido para a seleção, porque como mineira a gente sempre puxa Uai, a sardinha de vamos que ele, puxar o queijo de- canastra pro nosso lado. cafezinho aqui Não é do lado, verdade? de que ele deveria ter ido e que é uma injustiça que eu acho que, pelo menos se fosse eu na pele do Fábio, eu não ia conseguir lidar, assim, porque vem fazendo, sempre fez e vai continuar fazendo grandes jogos. assim, Ele nunca carreira. foi mesmo, né? Assim, nem um amistosinho. Nada. Nada, nada. Só a seleção de base, inclusive na Exato. Sub-20, foi campeão mundial em Nem 2003. naquele super clássico das Não. Américas Não. que tinha, Nem no lembra? Superclássico Brasil e das Argentina, que só podia convocar jogador que joga no Brasil. Eu gostava desse. Era legal. campeonato, Era legal. É um jeito de desenvolver legal o campeonato. Bom, o Fabrício Bruno, eu preciso mostrar. O Fabrício Bruno vai se apresentar, acho que amanhã ele está indo para Londres, né? Seleção brasileira, tal. Mas ele deu uma jogada ali, ele desarmou o Everaldo e saiu jogando. E ele fez um Paranauê diferente. Quer ver? Roda aí, só para vocês verem. Ele deu ele vai ali, tá, Everaldo, ele vai, desarma, aí ele toca, olha pro lado. Vou mostrar em close. Olha, Veja bem, olha que fundamental, tipo, enganei, eu fingi que ia jogar pra fora a bola, mas eu joguei pro campo. Ficou engraçado, é a desculpa, confiança, é a Fabrício. confiança. Olha lá. É que Vou enganar você. zagueiro, quando tenta fazer isso, fica engraçado. Ele pode até acertar e tal, mas é que é engraçado, porque ele tá muito longe do E o gol. Ronaldinho fazia isso, mas era uma coisa, né, do bruxo mesmo, né? E Que era na o- cara do gol, né? Pra tipo, dar um passe que não. o cara vai chutar e fazer o e gol. que te dava a possibilidade. Nossa, ele olhou pro lado, ele vai tocar pra Duda, vai tocar pro Bira, vai tocar... Não, ali vou tocar pra fora ou vou continuar jogando? Foi exatamente isso. Porque ele olha pra fora. Ele olha
olha pra fora, tipo, ó, vou jogar pra Realmente ele virou o pescoço pro outro lado. Né? não foi nem pra... Ele Vou tocar virou- pro meio. enganar Eu vou jogar quem, pra né? fora, hein? Vou te enganar. Enfim. O Fabrício vai se apresentar à seleção, né? Junto a Senegal e Tunísia, que nós vamos enfrentar. Os outros jogadores, você sabe, que estão no mesmo bonde, Alexandro, Danilo, Vitor Roque, né? Eu vou rapidinho, mostra aí os jogos da seleção, só para o pessoal estar a par, como falei, e das datas, né? Porque agora a gente está na data FIFA, sábado, dia 15, a gente tem o Brasil lá no Emirates, em Londres, a gente tem Brasil e Senegal, e depois Brasil e Tunísia, na terça-feira, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, como dizem lá, Decathlon Stadium. Tá? Acho que vão ser testes interessantes para a seleção, escola africana. Vai ser legal ver, né? Sim. Vai ser Acho legal, eu. sobretudo, timaço, para mim, candidato a andar bastante no mata-mata da Copa. Acho que Senegal e Marrocos estão ali Sim. par a par com as Verdade. principais seleções do mundo e o time de Senegal em si é um time muito, muito bom, gente. Assim, Vai ser legal. vai ser um Vai teste. ser legal esse jogo de Senegal. Vai ser legal, sem E rimar. vale lembrar, o Senegal venceu o último duelo contra o Brasil. Logo depois da Copa do Verdade. Mundo, teve amistoso do Brasil contra Senegal e contra Marrocos, e o Brasil perdeu os dois. Vou mostrar para vocês nossas próximas transmissões aqui, R7 Desimpedidos, e também Record, porque a Dudinha vai estar nessas, ó. Corinthians e São Paulo, depois da data FIFA, Neoquímica Arena, dia 20, 7h30 da noite, com pré-jogo às 6h30. E depois, 2 dias depois, esse jogo é no sábado, né? Dia 22, meu aniversário, gente, me toquei agora. Olá. 22 de novembro, meu aniversário, estarei Opa. aqui trabalhando. Botafogo e Grêmio, lá no Newton Santos, às 7h30 da noite, com pré-jogo às 6h30. Queria te fazer um convite / lembrete. Amanhã, terça-feira, a gente tem um Joga nas 11 especial. Vai ser às 8 horas da noite, porque é o lançamento do Paulistão. Então vamos ver como vai ser o Campeonato Paulista, sorteio de grupos, etc. Então te convido amanhã, às 8 horas. Você tá nessa, Bira? Tô ou não? nessa. Bira tá escalado para essa então. Amanhã às 20 horas a gente transmite ao vivo, né, essa festa do Paulistão, que vai ser o nosso primeiro trabalho juntos. Dudinha vai estar nessa também pela Record. Nós vamos estar nessa R7 Desimpedidos e vai ser muito legal. Então não esqueça, amanhã às 8, tá? Coloca o despertador. Faz que nem eu ponho o despertador, aí toca, eu não lembro o que é. Eu faço Você faz isso também, né? Muito. Falei, mas o que tá tocando agora esse despertador? Então amanhã você põe 4 da tarde. 8 horas, joga nas 11. Lembra disso, tá? Queria agradecer demais você que ficou com a gente. Duda, muito obrigado, meu Eu amor. sempre agradeço, sempre um prazer, Zé, estar aqui com vocês e falar do Campeonato Brasileiro e de tantos outros que a gente gosta muito. Muito legal. Birinha, muito obrigado, meu Tamo velho. junto, Zé. Mais uma vez. Espero que depois do dia 15 eu volte aqui, ó. Não passa nada, Animado. Bira. Feliz, né? É bom que amanhã é sobre Paulistão, né? Aí a gente vai poder. Não depende da divisão que eu vou estar. Dane-se, vai estar. O Santos tá lá. Paulistão a gente tá, então vai ser demais. Rodra Serafim, obrigado, meu velho. Foi um prazer, viu? Apareça sempre. Você sabe, Muitíssimo você viu que a obrigado. porta tá aberta. A Adri entrou, todo mundo, tá? Muito Ok? obrigado pelo convite, pela parceria. Show demais o programa, gostei muito. Legal. Quero voltar mais vezes. Voltará, com certeza. Gente, muito obrigado, tá? Zé Luiz les diz. Beijo. Tchau.